Fórmula Mundial. Oferecimento. Embratel, sua única empresa de telecomunicações. Sedex, o serviço de entregas que o brasileiro mais confia. Extraterrestres, venham para o Terra. Tudo o que você imaginava existe num Ford Focus. Faça um test drive. E Brahma, refresca até pensamento. Amigos da Record, muito bom dia. Você já está aí com as imagens do Autódromo de Lausitz, na Alemanha. A Fórmula Mundial já em desenvolvimento, a corrida já valendo. Já estamos com 22 voltas do Grande Prêmio da Alemanha. Tivemos aí um pequeno problema de sinal no começo da prova, mas a corrida já está em andamento. Esse carro amarelo é do Kenny Brack, que já está na primeira posição dessa corrida após 23 voltas. E o Dario Franchitti está ali colado nele em segundo lugar, já numa grande disputa pela primeira posição nesta corrida. A Fórmula Mundial chegando na Europa, chega na Alemanha. O Michael Andretti está em terceiro lugar, em quarto lugar está o Gil de Ferran, em quinto Patrick Carpentier, em quinto lugar está o Hélio Castro Neves. Olha aí o Kenny Brack, atrás do Maurício Gugelmin, tentando passar o retardatário, e o Dario Franchitti logo depois colado no Kenny Brack, já ameaçando muito o piloto Kenny Brack, na busca pela primeira colocação do Grande Prêmio da Alemanha. A partir de agora, todas as emoções desta corrida aqui na tela da Record. E comigo, André Ribeiro, comentarista da Record. Bom dia, André. Bom dia, Oscar. Bom dia, amigos do Brasil. Essa é uma pista totalmente nova para os pilotos. Os pilotos inauguram aí a fase europeia da Fórmula Mundial numa pista excepcional, rápida, um trioval, diferente da maioria das pistas que se correm nos Estados Unidos. E sempre uma pista nova é um momento especial para um piloto que tem aí a oportunidade de explorar novas técnicas, de conhecer novas formas de pilotagem. Os pilotos elogiavam bastante essa pista e estão bastante animados por uma corrida muito rápida. Muito bem, a corrida disputada em 154 voltas, 25 voltas já disputadas até agora, e o Kenny Brack, que largou na terceira posição, ganhou o primeiro lugar já na largada. Você vai ver daqui a pouco a largada, e está aí na primeira posição até agora. O Dario Franchitti está em segundo lugar, largou em quinto, veio para quinto lugar. O Michael Andretti, que largou em quarto, é o terceiro colocado. Olha só, o Dario Franchitti sai, continua na balada aí. Michael Andretti para cima do Dario Franchitti, ganha uma posição. Michael Andretti agora o segundo colocado no Grande Prêmio da Alemanha. Vem bem o norte-americano. Chegou atrasado para a corrida em função dos problemas dos Estados Unidos. Chegou apenas na sexta de manhã, participou do treino da sexta e está aí correndo, largando bem e está em segundo lugar. Já passa o Dario Franchitti, Michael Andretti na segunda posição. Em primeiro, Kenny Brack, em segundo, Michael. Na terceira posição, Franchitti. Em quarto lugar vem o Gil de Ferran. É o primeiro brasileiro da prova. Gil de Ferran, o quarto colocado, largou na pole. Como você sabe, o grid de largada aqui foi em função da classificação do campeonato. Então o Gil ganhou essa pole. Na quinta posição vem o Patrick Carpentier. O Tagliani está em sexto lugar. O Hélio caiu para sétimo lugar. Hélio Castro Neves está em sétimo. E a disputa pela liderança do campeonato está entre esses pilotos que estão na frente. O Kenny Brack, o Dario Franchitti, que está bem colocado, o Michael Andretti e o Gil de Ferran, que é o líder do campeonato, com 115 pontos até aqui. E nesse momento ele não está conseguindo manter ali um ritmo rápido, Oscar. Ele já caiu para sexto lugar, está tendo dificuldade, na realidade a Penske teve dificuldades ontem no acerto do carro aqui para a Alemanha, e fica difícil realmente a situação do Gil nesse momento da prova. Você está vendo aí o piloto norte-americano Michael Andretti, que está colado no Kenny Brack, tentando a primeira posição no Grande Prêmio da Alemanha. E este autódromo colocado ali na cidade de Lausitz, um autódromo extraordinário, super moderno, com capacidade para 100 mil espectadores, um pouco mais do que isso. E o alemão recebe muito bem a Fórmula Mundial com um grande público. Esse carro amarelo do Kenny Brack. Michael Andretti ali atrás. Dario Franchitti tenta dar o troco a Michael Andretti. Vai em busca de novo da segunda posição. Michael Andretti se mantém em segundo lugar. Logo após aparece o quarto colocado, que é Patrick Carpentier. O Tagliani vem bem em quinto lugar e o Gil de Ferran cai para a sexta posição em 29 voltas disputadas. Cada volta ali num percurso de 2 milhas. O pessoal está rodando a 33, 34 segundos, 35 segundos. Essa é a volta de cada piloto. Olha aí, as duas Forsythe. Patrick Carpentier e o Alex Tagliani. Na quarta posição e na quinta, respectivamente. Gil de Ferran logo depois em sexto lugar. O Hélio está em sétimo e daqui a pouco você confere toda a classificação da prova aqui na tela da Record. Oscar, incrível a melhora dos carros da Forsythe.
em relação ao início da temporada. Eles tiveram aí um início complicado. Na realidade, todo o pessoal da equipe foi trocado do ano passado para esse. Então teve um início de temporada complicado, mas conseguiram se consolidar durante a temporada e agora vem mostrando um excelente resultado nas últimas corridas, ambos os pilotos canadenses. Daqui a pouco, depois da Fórmula Mundial, tem o tênis aqui na Record Brasil Open. Direto lá da Costa do Sauípe, com Osmar de Oliveira, Paulo Cleto, Márcio Moron, Fernando Menigeni e Agustin Caleri da Argentina numa grande disputa na semifinal. Daqui a pouco, depois das emoções da Fórmula Mundial que você está acompanhando aqui na Record. Já passamos de 30 voltas, num total de 154. Tempo chuvoso na Alemanha, mas hoje nada de chuva. O céu está lá encoberto, mas até agora, corrida normal. Michael Andretti está ali, encostado no Kenny Brack. Michael Andretti é o segundo colocado. Passou o Kenny Brack, passou o Michael Andretti. Tem ali um retardatário que é o Shinji Nakano. E logo depois vem o Dario Franchitti. Dario Franchitti mantém-se na terceira posição. E em quarto lugar está o Patrick Carpentier. As emoções da Fórmula Mundial ao vivo aqui na Record, direto da Alemanha. A Fórmula Mundial chega na Europa pela primeira vez. É a primeira corrida da Fórmula Mundial em continente europeu. E o Hélio, vamos ver o Hélio, está em sétimo lugar o Hélio. Largou na terceira posição, logo depois do Kenny Brack. O Brack sensacional, hein, André? Largou e já pulou para primeiro lugar. É incrível, né, a facilidade de adaptação nos circuitos ovais que o Kenny Brack tem, e que principalmente o seu engenheiro e a sua equipe conseguem tirar aí um desempenho sempre fantástico em todos os ovais que chegam. Eles não foram os mais rápidos na sexta-feira, pelo contrário, eles buscaram constantemente o acerto para a corrida e aí vem demonstrando uma performance mais uma vez excepcional em ovais. Vale lembrar que o Kenny Brack tem 3 vitórias da Fórmula Mundial, as 3 conquistadas este ano e as 3 em ovais. Então ele é bom de oval mesmo. E está aí de novo para tentar mais uma vitória. Veja aí o Brian Herta. Faz o primeiro pit, vai para a troca de pneus para reabastecimento. E veja que tem na ponta do carro a bandeira dos Estados Unidos. A CART homenageou hoje as vítimas dos atentados que aconteceram nos Estados Unidos nesta semana. A exemplo de todos os outros grandes eventos, ficou em dúvida se seria realizada a corrida ou não, mas normalmente segue a vida e está aí a CART fazendo a sua prova. Christian Fittipaldi no pit, Dario Franchitti também chega. O piloto escocês Dario Franchitti vai ali para a troca de pneus para reabastecimento. A primeira parada com o carro da Green. E a gente consegue perceber bem daqui, Oscar, uma novidade para essa corrida, que é a asa traseira. A CART inaugura aí uma nova configuração de asa traseira que permite que os carros tenham uma maior pressão aerodinâmica nas curvas, porém uma redução na velocidade nas retas. Isso propicia maior facilidade nas ultrapassagens e, consequentemente, uma corrida mais emocionante. Muito bem, a parada do Dario Franchitti coloca aí Kenny Brack na primeira posição, mantém-se em primeiro lugar o Kenny Brack, esse carro amarelo, bom demais o Kenny Brack. Está na frente. Em segundo, Michael Andretti, o segundo colocado. Carpentier está em terceiro. Em quarto, Tagliani. Em quinto, Gil de Ferran. Gil ainda não parou. Gil está em quinto lugar. Christian Fittipaldi parou, já veio para o pit, já está de volta. E aí a parada do Adrian Fernandes. Está no pit o piloto mexicano. Na classificação do Mundial de Pilotos, o Gil de Ferran está em primeiro lugar, 115 pontos. Em segundo está o Kenny Brack com 110. Em terceiro está o Hélio. O Hélio Castro Neves também tem 110. O Michael Andretti 103. Dario Franchitti 85 é o quinto colocado. E aí o Michael Andretti. Michael Andretti também para. Pela primeira vez na volta número 37. Michael Andretti no pit. Estava em segundo lugar. Tudo indica que o Kenny Brack deve parar daqui a pouco também. É o primeiro colocado até agora no Grande Prêmio da Alemanha que você acompanha aqui na Record. Veja aí, Michael Andretti saindo. Bonito circuito, bonito autódromo, super moderno, inaugurado no ano passado, em agosto do ano passado. Recebe pela primeira vez uma categoria de ponta. Correu até agora com superturismo, mas nunca em oval. Corrida oval é a primeira vez que acontece nesse circuito. Hélio Castro Neves aí na frente dele, o Townsend Bell está estreando na categoria, está correndo pela Patrick, a Patrick coloca 3 carros hoje na pista. Moreno, o Jim Vasser e Townsend Bell. Hélio Castro Neves chega para o seu pit. Kenny Brack continua lá em primeiro lugar. Veja o trabalho da equipe da Penske com o carro do Elinho.
Já reabastecido, volta para a pista Hélio Castro Neves, o Homem-Aranha. Quero ver Hélio. Já está voltando para a pista Kenny Brack, continua na primeira posição, ainda não parou. 38 voltas do Grande Prêmio da Alemanha, que você acompanha ao vivo aqui na Rede Record. A próxima corrida sábado que vem na Inglaterra, também o oval. Um pouquinho mais curto o oval de hoje, são 2 milhas, 3.220 metros. É um trio oval, uma velocidade média de 320, 330 por hora. É um speedway, muito rápido. Paul Tracy está lá atrás, volta para a pista depois do seu pit. Estamos esperando o Kenny Brack, que é o primeiro. Patrick Carpentier está em segundo lugar. E o Scott Dixon em terceiro. O brasileiro melhor colocado agora é Bruno Junqueiro. O Gil foi para o pit. Bruno Junqueiro, melhor colocado até aqui. E o que surpreende, Oscar, é o Kenny nível, Brack no pit, olha lá. o nível de economia dos motor Ford nesse momento da prova. Você vê, o Kenny Brack conseguiu ficar aí 3 voltas além dos outros carros, tanto da Honda quanto da Toyota. Isso mostra aí uma vantagem fundamental numa corrida que deveremos ter aí entre 4 e 5 pitstops para abastecimento. Este é o primeiro do Kenny Brack, o líder da prova, que busca de novo a liderança do campeonato. A equipe Hall espera Kenny Brack para a troca de pneus. Olha o trabalho do time. Já está com pneus novos. O carro ainda suspenso, já no chão. Prossegue o reabastecimento. Liberado, Kenny Brack volta para a pista. Estava em primeiro lugar, agora no pit. Patrick Carpentier vai para a primeira posição. Fórmula Mundial aqui na Record. Veja aí Maurício Gugelmin. Perdão, esse é Scott Dixon, que agora está com um carro igualzinho do Gugelmin. Dá para ver pelo capacete que é o Scott Dixon. Já venceu uma corrida esse ano e venceu o oval também. É um ótimo piloto. O neozelandês Scott Dixon voltando para a pista depois do seu pit também. Fórmula Mundial na Record. Aqui tem sempre brasileiro na frente. Embratel, sua única empresa de telecomunicações. Oriol Sérvia também fazendo pit. Bem, quase todo mundo já fez ali a primeira parada. Kenny Brack foi pro pit, está voltando e volta em primeiro ainda o Kenny Brack. Conseguiu voltar em primeiro. Só o Oriol Sérvia, que foi o último a parar. O Cristiano da Mata, acho que está com problemas o Cristiano. Está enroscado ali o carro da Nilma Haas. Os mecânicos estão tentando acertar e sai peça de lá, viu André? O Cristiano, infelizmente, teve dificuldades desde o primeiro momento que chegou na Alemanha. Não conseguiu acertar bem o seu carro. Na realidade, os pilotos que conseguiram andar rápido já na primeira sessão passam a ter uma vantagem muito grande, porque conseguem se acostumar com a pista muito mais rápido, conseguem aprender a pista muito mais rápido. Isso é o que dizia o Tony ontem. Ele estava muito feliz pelo fato do carro já ter andado bem desde o começo e ele acabou sendo mais rápido em todas as vezes que entraram para os treinos, tanto ontem quanto hoje de manhã no Armado. Muito bem, amigos da Record, 42, vamos para 43 voltas agora. Kenny Brack na liderança da corrida, muito bem na prova. Patrick Carpentier vem para segundo lugar, olha só. O Kenny Brack está na frente do Carpentier, é isso mesmo, André? 30 e poucos segundos, tudo isso? Não, na realidade ele está 5 segundos à frente. Agora a gente começa a receber aí o tempo de volta, né? O tempo de volta de cada um, que nesse momento viram na casa dos 37 segundos. Ah, tá certo. Fiz uma pequena confusão aqui, mas olha aí. Kenny Brack está rodando a 37.2. Muito obrigado, André. E o Patrick Carpentier está ali rodando a 36. Deu uma volta um pouquinho mais rápida que o Kenny Brack agora. Está 5 segundos atrás. A terceira posição do Maicon Andretti, 5.6 atrás. Em quarto lugar está o Alex Tagliani. Em quinto está o Dário Franchitti. O Tony Kanaan vem agora para a sexta posição. E o Gil de Ferran, líder do campeonato, é o sétimo colocado até aqui. Olha que beleza o circuito. Kenny Brack passa na reta principal, vai para a curva número 1. E aí na reta oposta. A inclinação é pequena, 5 graus de inclinação em cada curva. Kenny Brack queima na reta oposta. Bate aí no final dessa reta 350, 360 por hora. Um pouco mais do que isso até, né, André? Hoje pela manhã, os carros, principalmente da Monum, da equipe do Tony dos Zanardi, ultrapassaram a barreira dos 360 km por hora. Levando em conta que essa é uma pista plana, ou seja, ela tem uma angulação muito pequena, é uma velocidade altíssima, Oscar. Kenny Brack passa, completa mais uma volta, volta de número 45, completada pelo piloto sueco Kenny Brack. Largou, pulou para a primeira posição já na largada.
E daí não saiu mais da primeira posição. Já fez um pit. Patrick Carpentier continua em segundo, 5 segundos, ponto 3 atrás. A última volta do Kenny Brack, 36.9, do Patrick Carpentier, 37.1. Maicon Andretti também na casa dos 37, passa em terceiro lugar. Em quarto, Tagliani. Em quinto, Franchitti. Em sexto, Tony Canaan. E em sétimo, Gil de Ferran. O Hélio logo depois, o oitavo colocado. Completando em nono, Oriol Sérvia. Em décimo, Scott Dixon. Em 11º, Paul Tracy. Em 12º, Zanardi. 13º, Paps. Bruno Junqueira agora é o 14º, parou ainda há pouco para o pit. E o Cristiano da Mata continua enroscado ali no pit, acho que vai sair. Já está soltando o cinto, já bate no cinto. O piloto brasileiro deve sair da corrida. Ou vai continuar? Estão trocando pneus, mas já não dá mais para o Cristiano da Mata. Ficou uma eternidade aí nesse pit. Está parado aí há mais de minutos. Está saindo. Está fora o piloto brasileiro. Cristiano da Mata, não deu para ele. A Nilma Haas continua só com o carro na pista. O carro do Christian Fittipaldi. Aí atrás, o Heinz Weiss, que protege a coluna, o pescoço do piloto, preso ao capacete e ao cinto de segurança quando ele está no carro. É um item de segurança importantíssimo. A gente viu aí nas últimas semanas alguns acidentes bastante graves, incluindo o acidente do Luciano Burti na Fórmula 1, que se eles estivessem usando esse tipo de proteção, talvez tivesse sido minimizado em muito as consequências do acidente com o nosso piloto brasileiro, Luciano Burti. Você está vendo aí a classificação da corrida no Grande Prêmio de Lausitz, na Alemanha. Os 6 primeiros colocados. Kenny Brack, com o carro amarelo, vem de novo. Completa mais uma volta. Está rodando 36.8. Essa volta do Kenny Brack. Patrick Carpentier está em segundo, 5 segundos atrás. Kenny Brack pega ali Max Wilson. Vai colocar mais uma volta no piloto brasileiro. Veja a ultrapassagem. Ele chega no final da reta, ainda não faz a ultrapassagem, vai para a curva, na outra reta ele deve passar o Max Wilson e continua ali na primeira posição. O brasileiro melhor colocado até aqui é Tony Canaan, está em sexto lugar, e o Gil de Ferran é o 7º colocado. O Hélio Castro Neves em 8º lugar. Como se sabe, no oval é importante estar sempre na volta do líder, especialmente nesta corrida, na parte final da prova, além de estar na volta do líder, evidentemente, como em todo o oval, o pessoal vai querer estar lá na frente, disputando a posição e tentando a vitória, evidentemente. E o que chama atenção nesse momento, Oscar, é a performance dos motores Ford. A gente vê o Kenny Brack, ele vem num ritmo bastante forte, porém economizando combustível, porque ele conseguiu parar 4 voltas depois da parada dos principais pilotos que andavam ali no mesmo ritmo que ele. E nesse momento o Carpentier e o seu companheiro de equipe, Alex Tagliani, que também usa o motor Ford, estão conseguindo aí a melhor performance nesse primeiro momento de corrida. Pularam aí da 5ª e 7ª, aliás, da 9ª e 13ª posição, respectivamente, e já ocupam a 2ª e a 4ª posição. Outra vez parado no pit, Adrian Fernandes acertando ali o carro, mas também está com problemas o Adrian Fernandes. Roberto Pupo Moreno, que venceu a última corrida, está em 20º lugar. Max Wilson está na frente dele. Está em 25º, Roberto Pupo Moreno. Em 24º está o Max Wilson. Cristiano da Mata já está fora. O Christian Fittipaldi é o 21º colocado. O estreante, Townsend Bell, está em 16º lugar. Bruno Junqueira é o 14º colocado. São as emoções do Grande Prêmio da Alemanha que você acompanha aqui na Record. Fórmula Mundial na Record. Aqui tem sempre brasileiro na frente. C10, o serviço de entregas que o brasileiro mais confia. Já 51 voltas disputadas de 154 voltas, a Fórmula Mundial na Europa chega pela primeira vez da sua história na Europa. A Fórmula Mundial arrasta um grande público para o circuito da Alemanha, este novo e moderno circuito. Primeiro oval aqui na Europa. Kenny Brack na ponta. Aí do carro da Chip Ganassi um pouco da corrida para você. Na reta principal, aí na curva número 1. Ali atrás você está vendo já um carro da Forsythe. Enquanto isso, Kenny Brack vai lá na frente, mantendo-se na primeira colocação nesta corrida até agora. Em primeiro, Kenny Brack. Em segundo, Patrick Carpentier, que você estava vendo ainda há pouco ali, passando retardatários. Em terceiro, Maicon Andretti, o norte-americano. Maicon Andretti, que também está na briga pelo título deste ano. Claro que está.
Maicon Andretti é o quarto colocado, tem 103 pontos e pode até assumir a liderança do campeonato hoje, dependendo da sua chegada, evidentemente, dos pilotos que estão na frente dele. Estão na frente o Gil de Ferran com 115, o Kenny Brack com 110, o Hélio com 110. Esses os três que estão na frente do Maicon Andretti. 53 voltas disputadas até aqui, no Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula Mundial. Kenny Brack é o líder, fez uma parada e todos da frente fizeram uma parada até agora. O André está esperando aí 4 paradas para essa corrida, né, André? De 4 a 5 vai variar muito em função das possíveis bandeiras amarelas. Mas pelo menos 4 paradas os pilotos vão precisar para completar as 154 voltas desse rápido circuito da Alemanha. O Adrian Fernandes está saindo agora, ficou muito tempo no pit. Acho que até ele saiu e voltou de novo. Está saindo outra vez, Adrian Fernandes com o carro da Fernandes. Veja aí o carro da Forsage de Patrick Carpentier, que está na segunda posição. Maicon Andretti aparece aí, o terceiro colocado, entre ele e o Franchitti, que está em segundo. Entre ele e o Carpentier, que está em segundo, alguns retardatários. 2 exatamente. Maicon Andretti, o terceiro colocado no Grande Prêmio da Alemanha. Logo depois tem o Alex Tagliani, que é o quarto colocado até aqui, em 55 voltas disputadas até agora. E o Kenny Brack vai firme e forte lá na frente. Ele já abriu 8 segundos, ponto 7 do segundo. Olha aqui, o André Ribeiro. O Kenny Brack é tudo isso no oval mesmo. O carro dele é melhor, é o motor que é melhor. Ele é melhor que os outros desse traçado. O que você pode falar disso aí, André? Eu acho que é uma combinação de fatores, Oscar. O Kenny Brack tem uma facilidade, ele tem uma rápida adaptação para os circuitos ovais. Porém, ele tem um engenheiro que é um especialista em oval. O Don Holiday, que trabalhou comigo nos anos de 95, 96, 97. É um engenheiro que tem uma capacidade incrível de acerto em ovais. Me deu a oportunidade de vencer 3 vezes em ovais. Então, o conhecimento dele realmente faz diferença. O conjunto do Kenny Brack também é mais propício para o circuito oval. O motor Ford tem um desempenho bastante rápido e uma economia bastante grande, que permite o piloto a trabalhar uma estratégia de corrida mais agressiva. Então, essa combinação de fatores faz com que ele tenha aí vantagens nesses tipos de circuitos em relação aos outros pilotos. Muito bem, confira a classificação do Grande Prêmio da Alemanha até agora na Fórmula Mundial. 57 voltas disputadas até aqui. Até agora só bandeira verde. Até agora só a bandeira verde. A primeira posição do sueco Kenny Brack. Você está vendo aí o Zanardi, Alessandro Zanardi. Em segundo, Patrick Carpentier. Em terceiro, Maicon Andretti. Esses os 3 primeiros colocados. Depois vem Alex Tagliani em quarto, Dario Franchitti está em quinto. E em sexto, Tony Kanaan. Isso depois de 57 voltas de Grande Prêmio da Alemanha. De um total de 154. Já estamos quase no meio da corrida. E até agora só uma parada no pit. Um pouco do trabalho de Alessandro Zanardi, que já correu até na Fórmula 1, correu muito na Europa. Aliás, quase todos os pilotos que estão na Fórmula Mundial passaram pela Europa durante um bom período. O caso de Kenny Brack, Carpentier não sei. Maicon Andretti sim. O Tagliani, Dario Franchitti, Tony Kanaan. O Tony Kanaan andou muito na Itália, andou muito na Alemanha. Inclusive está matando a saudade da Alemanha o Tony Kanaan. Na chegada da Fórmula Mundial na Europa. Zanardi, Gil de Ferran, Hélio Castro Neves, todo mundo andou muito tempo na Europa. Olha aí os 2 brasileiros, Gil e Hélio. O Gil de Ferran é o 8º colocado, o Hélio Castro Neves agora é o 9º colocado. Eles estão brigando pelo título deste ano. Capricha, Gil! Vai, Helinho! Hélio Castro Neves, o 9º colocado. E o Gil está em 8º. Melhor isso aí, André? Olha, a situação não está muito boa nesse momento, ou até esse momento, para tanto o Gil quanto o Helinho. Eles vêm andando aí num ritmo 3 a 4 décimos mais lento do que o Kenny Brack, sem economizar mais combustível que o Kenny Brack. Então fica numa situação um pouco difícil. Muito bem, nós já estamos vamos para 60 voltas do Grande Prêmio da Alemanha. E nessa corrida, especialmente nessa corrida da Alemanha, os carros têm o patrocínio de marcas de cigarro, porque é proibido a propaganda de cigarro na Alemanha. Então, você veja aí que alguns carros não estão estampando marcas de cigarros, o que é comum na Europa, especialmente na Alemanha. Dario Franchitti, Paul Tracy. Aí o Paul Tracy passando retardatário, o piloto canadense Paul Tracy, que não está muito bem colocado não, deixa eu ver aqui, é o 11º, melhorou bem. Oriol Sérvia brigando com Paul Tracy, de novo retoma a posição. São as disputas do Grande Prêmio da Alemanha. Os brasileiros e até agora nessa corrida. Veja só. Paul Tracy e Oriol Sérvia ali disputa.
E toda hora passando, a todo instante, um passando o outro. O brasileiro melhor colocado até aqui, já depois de 60 voltas disputadas, o Grande Prêmio da Alemanha, é Tony Kanaan. O Tony aparece em 6º lugar da corrida até agora. O Gil de Ferran é o 8º. Hélio Castro Neves está em 9º lugar. Depois aparece Bruno Junqueira na 15ª posição. Em seguida vem Christian Fittipaldi, o 20º colocado. Maurício Gugelmin, 22º. Max Wilson, 23º. O Cristiano da Mata já está fora. O Moreno, que venceu a última corrida, está na 25ª posição. Não está bem o piloto brasileiro. Todos aí, depois do 16º lugar, uma volta atrás do líder. Veja aí do carro do piloto do Scott Dixon. Um pouco da prova para você. Kenny Brack é o primeiro colocado. 63 voltas disputadas até agora. São as emoções da Fórmula Mundial aqui na Record. Aqui tem sempre brasileiro na frente. Tudo o que você imaginava existe num Ford Focus. Faça um test drive. Kenny Brack, motor Ford na frente e andando muito bem no circuito de Loudes, na Alemanha. Circuito que fica aí a 140 quilômetros de Berlim, na antiga Alemanha Oriental. O carro amarelo do Kenny Brack, amarelo e branco, em busca da sua 4ª vitória na Fórmula Mundial, em busca da 4ª vitória neste ano e mais, em busca da 4ª vitória em oval. O especialista em oval, Kenny Brack. Se ganhar a corrida, pula para a liderança do campeonato e continua a disputa. Olha só, Kenny Brack recebe um toque, vai para fora, agora a luta para voltar. Kenny Brack na liderança, prejudicado por um retardatário, consegue voltar para a pista, mas perde posições. Kenny Brack, você vai ver de novo já já. E ele volta milagrosamente. Aparece a primeira bandeira amarela da corrida, na volta número 66. Provavelmente os pilotos vão aproveitar essa bandeira amarela para o reabastecimento. Agora, impressionante Como ele segurou, né? como segurou. Veja só, numa Incrível. das curvas, daqui a pouco você vê de novo o toque que recebeu o Kenny Brack. Ele está na pista. O piloto sueco é duro de tirar o homem da corrida. Olha aí, ó. Ele vem para ultrapassar, acho que é o Bruno, hein? Recebe o toque. Balança, segura, quase o toque de novo no Kenny Brack. Vem para a grama. Aí fica praticamente impossível, mas ele consegue segurar, vai ali para a pista auxiliar e de novo coloca na pista. Veja o toque. É do Bruno, não é? Me parece o Bruno. Veja só a rodada do Kenny Brack, vai para a grama. Deve estar lamentando demais o piloto sueco, que estava numa liderança extraordinária da corrida até agora. 67 voltas, bandeira amarela. De novo, o toque do Bruno Junqueira. E ele rodou e voltou para a pista e quase que acerta o Kenny Brack em cheio quando ele estava voltando. Aí vem para a grama, fica difícil de segurar. O carro está aí a mais de 300 por hora. Olha só o que pula. E aí ele consegue voltar para a pista. Nós estamos com bandeira amarela, o pit deve ficar movimentado. Kenny Brack está aí, deve ir para o pit, todo mundo deve aproveitar essa bandeira amarela. Nem sei se o pit está aberto ou não, acho que ainda não, porque todo mundo está na pista ainda. E já já vem bandeira verde. A largada do Grande Prêmio da Alemanha. A gente não pôde acompanhar aqui em função de uns problemas do sinal, mas agora você vê de novo a largada que aconteceu exatamente às 8h55 da manhã, hora do Brasil. Essa daí, a largada do Grande Prêmio da Alemanha. A Fórmula Mundial pela primeira vez na Europa. Primeiro é o Gil, olha o Kenny Brack. Na largada, os carros lado a lado. Aí aparece a bandeira verde, o Kenny Brack pula para a primeira colocação logo na largada. Veja, Gil de Ferran estava na primeira posição, aí na primeira curva, o Hélio Castro Neves era o terceiro, o Kenny Brack por fora. E o Michael Andretti veio chegando e atropelou também. Por fora, passou e pulou para segundo lugar. O Gil de Ferran caiu na terceira posição. O Kenny Brack em primeiro, o Michael Andretti em segundo, o Gil de Ferran em terceiro, o Hélio Dário Franchitti vinha chegando aí. Assim foi a largada do Grande Prêmio da Alemanha da Fórmula Mundial, que está agora com bandeira amarela. Depois do toque que recebeu o Kenny Brack. A corrida está com 68 voltas. O Kenny Brack perdeu a liderança ali. O carro da Forsythe, Patrick Carpentier, foi para primeiro lugar. Agora é incrível. O Kenny Brack fica em segundo lugar. Resta saber como é que ficou o carro dele. Depois dessa pancada que recebeu do Bruno Junqueira, foi um toque do Bruno que acabou tirando o Kenny Brack da pista. Mas ele voltou e volta em segundo lugar. O Michael Andretti fica em terceiro, o Tagliani é o quarto colocado, o Dário Franchitti está em quinto.
E em sexto, Tony Kanaan. Aí, o pit está aberto agora, Franchitti vai para o pit, Kenny Brack também, e provavelmente todos que estão na frente vão para o pit. Agora, o André, resta saber como é que está o carro do Kenny Brack, né, André? Me parece, pelaquela primeira curva que ele fez, que ele conseguiu contornar a curva no mesmo ritmo. Mas agora fica a nossa atenção para ver como que se comporta o Kenny Brack. Olha como fica o pit, muito movimentado. Fórmula Mundial, aqui tem sempre brasileiro na frente. Assina o terra pra mim. Mas pra que tanta pressa? Ah, já sei. Você quer participar da promoção Clube Terra, né? Eu quero o carro. Eu não. Eu sou mais da viagem. Oi, Tê. Então o que você quer ganhar? Eu quero a bolsa, o boné e o adesivo. Aproveite os últimos dias da promoção Clube Terra. Assine Terra, a melhor conexão da internet. E concorra a carros, viagens e milhares de kits. Extraterrestres, venham pro Terra. Se a Petrobras não fosse uma empresa, seria cada uma das ações que ela patrocina. Porque cada patrocínio que leva a marca Petrobras, leva a marca de um compromisso maior. O compromisso com o Brasil que dá certo. Todos esses patrocínios são a própria Petrobras. E tudo em que ela acredita como empresa. Patrocínios Petrobras. Mas pode chamar de compromisso. Aguarde, você também vai dizer. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. De qualquer lugar do Brasil para qualquer lugar do mundo. Conte com os serviços internacionais dos Correios. Correios, 100% Brasil até no exterior. Governo Federal. Fibra ótica. Sua empresa pode ser pequena, média ou grande. Pode fazer negócio só no Brasil ou no mundo todo. Seja qual for sua necessidade, a Embratel tem sempre a solução sob medida em internet, telefonia e transmissão de dados. 100% só a Embratel, sua única empresa de telecomunicações. Brasil Open, semifinal. Vamos torcer ao vivo por Fernando Meligeni, que pega o argentino Agustín Calleri. Exclusivo na Record. Hoje, 10h30 da manhã, Brasil Open. Aqui, ó. Tá vendo? Meus amigos da Record, estamos de volta com as imagens do circuito de Lausitz, na Alemanha. Grande Prêmio da Alemanha da Fórmula Mundial, ainda com a bandeira amarela. Nesta bandeira amarela, depois do toque que teve ali Kenny Brack, que estava na liderança, ele voltou para segundo lugar. Todo mundo foi para o pit, reabasteceu, trocou pneus. E a classificação da corrida está assim agora, depois de 68 voltas. Patrick Carpentier, esse carro azul e branco aí, o primeiro colocado. Em segundo lugar, o carro amarelo do Kenny Brack. Logo em terceiro, aí atrás, também azul e branco, o Michael Andretti. Na quarta posição vem o Alex Tagliani. Em quinto lugar, o Tony Kanaan. Se deu bem o Tony com essa parada. Em sexto lugar, o Zanardi. Em sétimo, Dario Franchitti. Em oitavo, Oriol Sérgio. O Gil de Ferran agora é o nono. E o Hélio Castro Neves está em 10º lugar. Aí o toque do Bruno Junqueira no Kenny Brack. Pois daí que deu a bandeira amarela da corrida. O Kenny Brack teve que sair da pista. E conseguiu impressionantemente voltar para a corrida. E mais importante ainda, manter-se colocado muito bem, em segundo lugar. O que dá para ele todas as chances até de vitória, porque ele é muito bom em oval. Você vai ver daqui a pouco, se o carro dele estiver inteiro, ele vai partir para cima do Patrick Carpentier, que já ganhou também esse ano em oval. Vamos ter uma grande disputa ali pela primeira posição. Estamos com bandeira amarela. Vou dar um pulo nos Estados Unidos. O repórter da Record, Celso Miranda, está lá nos Estados Unidos. Quem acompanha a Fórmula Mundial aqui na Record sabe que o Celso acompanha conosco todas as provas ao vivo no local da corrida. Excepcionalmente nessa, o Celso não foi para a Alemanha.
Ele está nos Estados Unidos acompanhando os acontecimentos depois dos atentados que lá aconteceram na última terça-feira, no dia 11 de setembro. Ô Celso, onde você está exatamente aí nos Estados Unidos? Bom dia. Bom dia, Oscar. Bom dia, amigos do Brasil. Bom dia, André Ribeiro. A gente está aqui a caminho, chegando aqui em Nova York para acompanhar o encaminhamento que está acontecendo com os brasileiros que moram nessa região, para a gente tranquilizar famílias e conhecer um pouco mais da comunidade de brasileiros que residem nos Estados Unidos. Então a gente vai acompanhar como as pessoas, como os brasileiros, aliás, a gente tem acompanhado como os brasileiros estão vivendo esses dias depois do ataque que os Estados Unidos sofreu. Eu diria que não foram nem só os Estados Unidos, foi o mundo todo, já que Nova York, principalmente o World Trade Center, são símbolos da economia mundial. Tá certo, Celso. Você está acompanhando a corrida aí nos Estados Unidos? A transmissão chega também para os norte-americanos ou não? Isso é uma coisa interessante da gente notar, Oscar. Nesse final de semana, praticamente todos os eventos esportivos foram cancelados em função da comoção nacional. Ontem, inclusive, foi dia de muita oração. Os norte-americanos se reuniram para orar em função das vítimas desse terrível ataque. E os eventos esportivos não estão sendo mostrados, não estão acontecendo. A corrida da Fórmula Mundial, por exemplo, não está passando aqui na televisão. Nenhuma forma de acompanhar, apenas pela internet. Mesmo o sistema de rádio que a internet tem, não está mostrando, não está acompanhando nada da prova aí na Alemanha. Celso Miranda, lá nos Estados Unidos, ele volta a qualquer momento com detalhes e informações para os amigos da Record. A Record acompanha atentamente todos os desdobramentos deste ataque que aconteceu nos Estados Unidos na última terça-feira. Aqui na Fórmula Mundial, na Alemanha, vem bandeira verde. Tá valendo! São as emoções da Fórmula Mundial, Grande Prêmio da Alemanha. A primeira posição de Patrick Carpentier. Kenny Brack está em segundo. Maico Andretti vem para a terceira posição. E um pega danado lá atrás. A quarta posição do Alex Tagliani. Agora vamos ver como é que está realmente o carro do Kenny Brack depois do toque que ele recebeu. Já larga ali em segundo lugar, mantém-se na segunda posição. A terceira colocação do Maico Andretti, o Tagliani ali brigando com o Andretti pela terceira posição. De novo com a bandeira verde, o Grande Prêmio da Alemanha. Você acompanha tudo aqui na Record. Veja ali o Paul Tracy. A disputa do piloto canadense Paul Tracy. Consegue passar o Massimiliano Papes e vai embora. Uma coisa interessante, Oscar, né? Deixa eu ver só um detalhe, o Tony Kanaan, que está bem colocado, é o quinto colocado, e logo atrás dele tá, o Tony Kanaan passou o Alex Tagliani. Passou o Alex Tagliani e vem uma posição a mais do Kanaan. Ei, Tony, é o quarto colocado, o Tony Kanaan. Pois não, André? Oscar, naquele toque do Kenny Brack, fica claro que ele foi salvo pela nova configuração aerodinâmica aí na parte traseira do carro, essa asa que tem uma configuração diferente que dá mais pressão aerodinâmica para os carros nas curvas. Com isso o carro fica menos solto, o carro fica com mais aderência. Com certeza isso ajudou muito a recuperação do carro do Kenny Brack. Tony Kanaan, lá vem o Tony. Linda ultrapassagem em cima de Maico Andretti. Tony Kanaan agora é o terceiro colocado, Maico Andretti cai para quarto lugar. O próximo é Kenny Brack. Próxima parada, Kanaan. Kenny Brack, que está logo ali à frente. Quero ver. Tony Kanaan está na terceira posição já. Passou o Maico Andretti. E andou muito bem no treino de sexta-feira. O Kanaan foi o mais rápido. Aliás, a equipe Morris não andou bem aí. Tony Kanaan foi o primeiro e o Zanardi ficou em segundo lugar. Esse daí é o Alessandro Zanardi, que agora na corrida é o sexto colocado na prova. Olha o Tony. Ele está chegando no Kenny Brack. Nós ouvimos agora há pouco o Celso Miranda, que está lá nos Estados Unidos, e ele não pôde sair dos Estados Unidos, senão ele estaria lá na Alemanha acompanhando ao vivo o Grande Prêmio da Alemanha. Mas em função dos acontecimentos dos Estados Unidos, a dificuldade para voo nesse momento, Celso Miranda não conseguiu embarcar para a Alemanha. Então estamos sentindo aqui a falta do Celso Miranda, mas na próxima seguramente ele vai estar conosco acompanhando toda a movimentação de pit e todas as notícias da Fórmula Mundial. Olha a classificação dos brasileiros. Tony já subiu uma posição, já é o terceiro colocado. Gil de Ferran, nono. Hélio está em décimo. Em 14º, Bruno. Em 21º, Maurício Gugelmin. Christian Fittipaldi é o 22º colocado. Patrick Carpentier está em primeiro. Kenny Brack está em segundo. Tony Kanaan é o terceiro colocado. O Kenny Brack está rodando, deixa eu ver, 36,7. O Tony Kanaan exatamente o mesmo tempo na última volta. E já está chegando. Será que ele passa, André? Olha, no ritmo que ele vem vindo, no ritmo das últimas voltas, eu apostaria minhas fichas no Tony e no máximo mais 2 voltas. Vamos ver o André dar 2 voltas para o Tony passar o Kenny Brack. Aí na reta principal.
Tony Kanaan chega, já vai encostando no sueco Kenny Brack. Tony, o terceiro colocado. Kenny Brack com o carro amarelo, está na segunda posição. 75 voltas, 76 voltas agora disputadas. Já passamos da metade da corrida. Reta oposta. O Tony Kanaan já quase no vácuo de Kenny Brack. Kenny faz a tomada da curva. A curva número 2 é um trio oval, já vai para a curva 3. Vai entrar na reta principal Kenny Brack. Tony Kanaan na terceira posição. Olha só. Patrick Carpentier, Kenny Brack e Tony, a classificação, os três primeiros. Na quarta posição, Michael Andretti, Zanardi em quinto e o Tagliani está em sexto. Reta principal, Tony Kanaan. Na curva, sai o Tony, lá vem Tony Kanaan. Exatamente como disse o André, 2 voltas, quem sabe, né? 2 voltas para passar, pronto. Na segunda, Tony Kanaan já pula, vai na frente do Kenny Brack. E agora o Kenny Brack vai tentar dar o troco. Mas acho que o Tony Kanaan está abrindo, André. O ritmo que o Tony está imprimindo depois dessa última parada é realmente um ritmo muito forte. Ele está, inclusive, conseguindo virar mais rápido do que o Patrick Carpentier, que nesse momento está apenas 1,2 segundos na frente dele. Muito bem. Quantas voltas para o Tony Kanaan passar o Patrick Carpentier? Bom, agora vai de estratégia de corrida. André, vou te perguntar de novo. Quantas voltas para o Tony Kanaan passar o Patrick Carpentier? Olha, eu vou ser sincero, Oscar. Nesse momento, se eu fosse o Tony, eu ficava atrás do Patrick Carpentier, economizando combustível para atacar no final da corrida. Muito bem. Patrick Carpentier em primeiro, Tony Kanaan é o segundo. Tony Kanaan está na segunda posição. Kenny Brack cai para a terceira colocação. Isso é muito bom para a disputa do campeonato, especialmente para os brasileiros. Para Gil de Ferran, que é o líder, tem 115 pontos. Para Hélio Castro Neves, que divide a segunda liderança do campeonato com 110 pontos. Esse carro vermelho aí é do Tony Kanaan. Logo depois do Kenny Brack, Michael Andretti aparece ali. Zanardi colado no Michael Andretti. Sai Zanardi, passa Michael Andretti. Como está andando a Morris Nunn. Alessandro Zanardi por dentro, passa Michael Andretti, ganha uma posição. Zanardi agora é o quarto colocado. Há muito tempo Zanardi não andava na frente. Deve estar matando saudades do Zanardi. E essa corrida é uma corrida muito importante para a equipe. Um resultado bom aqui daria confiança para eles enfrentarem essas últimas corridas da temporada, o que para o Tony é muito bom, já que ele já está confirmado para o ano que vem na mesma equipe. Veja aí o primeiro colocado, que é o Patrick Carpentier, que já venceu uma corrida esse ano. E o Tony Kanaan está colado. O André Ribeiro está falando aqui que deveria ficar em segundo lugar para poupar combustível, etc. Mas acontece que o Kenny Brack vem chegando lá atrás também. Bom, a partir de agora a disputa vai ficar mais intensa pela liderança até da corrida, ou então para ficar bem na frente. Já estamos na volta número 80, a corrida vai até 154 voltas. Já passamos da metade da prova. Opa! Já tem um enrosco aí, Tora Takagi, é ele? Tora Takagi, roda, vai lá para fora, volta Tora Takagi, surge a bandeira amarela no Grande Prêmio da Alemanha. Na volta número 80, e agora vai ser aquela pergunta. O pessoal vai usar essa bandeira amarela para reabastecer, para fazer um pit ou não? O Tora Takagi está voltando. Provavelmente não, Oscar, porque são só 15 voltas desde o último pit stop. Então, eu acredito que a maioria das equipes optem por não parar agora e manter esse ritmo aí por mais algumas voltas, porque senão vão ter que fazer uma outra parada a mais para chegar até o fim da corrida. Você viu a rodada do Tora Takagi, ele volta para a pista. É muito difícil de segurar um carro quando roda assim, André? Olha, eu insisto mais uma vez no fato de que todas as rodadas que a gente viu agora, na realidade 2 rodadas, tiveram características semelhantes. Os carros foram tocados na roda da frente e conseguiram segurar. Isso, na minha opinião, se deve ao fato de terem à disposição hoje mais pressão aerodinâmica do que nos outros ovais. Muito bem, são as emoções da Fórmula Mundial aqui na Record. Aqui tem sempre brasileiro na frente. Extraterrestres, venham para o Terra. Nós estamos com bandeira amarela no Grande Prêmio da Alemanha, 81 voltas, é mais um oval desta temporada, é o primeiro oval em território europeu. A Fórmula Mundial chega na Europa e acontece pela primeira vez este trio oval de 2 milhas, um speedway. O Tony Kanaan, você está vendo aí com o carro vermelho, é o segundo colocado, e o Patrick Carpentier está na primeira posição. São pilotos experientes, talentosos,
que corre em oval brilhantemente, que não é fácil. Eu tive a chance de acompanhar em Michigan lá ao vivo a primeira corrida num oval de 2 milhas. Quando passa ali pertinho do muro, quem está assistindo fica sem fôlego. Você imagina quem está lá dentro. Patrick Carpentier puxa lá na frente o primeiro colocado. Em segundo lugar vem o Tony Kanaan. Vou manter contato com o Emerson Fittipaldi, que já ganhou tantas em ovais, já ganhou em Indianápolis, já foi campeão de Fórmula Mundial, de Fórmula 1, já ganhou tudo que podia ganhar na vida e participa mais uma vez dessa transmissão aqui da Fórmula Mundial. Como é que você está acompanhando a chegada da Fórmula Mundial na Europa, no oval europeu, Emerson Fittipaldi? Há 20 anos atrás você nem imaginava que isso podia acontecer, né, Emerson? Bom dia. Bom dia, Oscar. Bom dia, André. Bom dia, os telespectadores da Rede Record, da Fórmula Mundial. Realmente é um dia muito importante para a categoria. A categoria começando no território europeu. Na Alemanha, eu estive nesse circuito ano passado, na inauguração do circuito. É um circuito lindo, muito bem construído, com todas as facilidades. Um circuito difícil. E nós estamos vendo hoje que algumas equipes, que como nunca ninguém andou, nunca teve uma corrida antes, o acerto básico do carro, como saiu dos Estados Unidos e chegou na Alemanha, é um fator muito importante. Nós estamos vendo a equipe do Maurice Sinan, o Tony Kanaan, que está fazendo uma corrida espetacular, o Alex Zanardi já com o carro muito acertado para esse trio oval. Realmente eles estão com uma vantagem e eu vejo o Tony com uma grande chance de ganhar essa corrida, o grande favorito, ele, e possivelmente a dobradinha, o Tony primeiro e até o Zanardi segundo. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, Oscar, hoje, e que me lembrou muito o Nigel Mansell, o Kenny Brack tem um controle de carro espetacular, porque aquela virada que ele deu, a recuperação, como ele conseguiu controlar o carro, foi espetacular. Eu vi algumas vezes o Nigel Mansell fazer isso, mas eu fiquei impressionado com o car control do Kenny Brack. E o que o André falou realmente melhorou a aerodinâmica, o novo pacote aerodinâmico com mais pressão no carro, facilitou a vida do piloto, e foi essa recuperação, mas ele teve uma recuperação espetacular. Eu poucas vezes na vida vi uma recuperação assim no oval. Foi brilhante, e ele é um piloto brilhante, o Kenny Brack, sem dúvida. E os brasileiros hoje, com o Tony Kanaan, tem grande chance de vitória. Eu vou até escrever aqui, porque você sabe, André, que quando o Emerson fala, você tem que escrever. O Tony Kanaan, ele está apostando no Tony, e até uma dobradinha da Morris Ram, que está andando muito lá. Já na sexta-feira, os carros do seu Morris andaram muito bem, do Tony e do Zanardi. O Tony ficou em primeiro, o Zanardi ficou em segundo. Esse que você está vendo aí é o carro da Forsythe do Patrick Carpentier, que também já ganhou esse ano. E o Kenny Brack está aí no bolo. É o terceiro colocado, foi ultrapassado ainda há pouco pelo Kanaan. O que chamou a atenção do Emerson foi a rodada e como o Kenny Brack segurou o carro na pista depois do toque que ele recebeu quando ainda era líder da corrida. Agora, Emerson, em oval dá para falar que o Kenny Brack tem mais talento do que os outros hoje na Fórmula Mundial, Emerson? Você podia repetir a pergunta, Oscar? Não, porque o Kenny Brack, ele ganhou 3 corridas até agora da Fórmula Mundial, 3 em ovais e 3 esse ano. Em oval ele é melhor do que os outros hoje, Emerson? Olha, eu acho, Oscar, como o André falou, ele tem uma facilidade muito grande de se adaptar rápido a um circuito novo, e ele realmente hoje mostrou que tem um controle de carro, uma habilidade e uma reação fantástica na hora certa, com muita precisão. Eu acho que esse tipo de reação que ele teve hoje, que nós acabamos de ver o replay da virada do Kenny Brack, mostra a precisão dele agora, nesse momento que o Bruno fechou ele um pouco ali, ele corrige a roda dianteira, espetacular isso que ele conseguiu fazer. Olha, poucas vezes eu vi alguém fazer isso no carro nessa velocidade a mais de 300 km por hora. É realmente sensacional. Veja só, o Emerson Fittipaldi coloca como impressionante a habilidade do Kenny Brack. Neste momento ele teve que sair da pista, foi para a grama, voltou, mas aí já era um segundo estágio da recuperação dele. O momento mais difícil foi aquele que o Emerson e o André falaram aqui, foi no momento do toque, que ele estava ali a mais de 300 por hora e conseguiu segurar o carro. Metade do carro ficou na grama e a outra metade ficou na pista e ele conseguiu voltar. O Emerson, você fez um teste lá, deu uma voltinha ou não? Você só olhou o traçado no ano passado lá na Alemanha? Não, eu fiz uma visita a toda facilidade, eu estava junto
com o Bob Rahal, que na época era o presidente da CART, com a imprensa europeia, e realmente é um circuito espetacular. As facilidades, os boxes, as garagens, a sala de imprensa, a parte externa da pista, a arquibancada, realmente é uma... Eles gastaram mais de 250 milhões de dólares para construir esse circuito, e que a categoria principal hoje lá é a Fórmula Mundial, estreando na Europa. Então, realmente, apesar de ter sido uma semana muito difícil para o mundo todo, hoje vai ser uma festa na Alemanha, o público poder assistir ao vivo as emoções da Fórmula Mundial. Eu acho que é uma estreia muito importante para o futuro da categoria, e eu tenho certeza que os europeus e os alemães vão gostar muito do espetáculo. Tá certo. Obrigado, Emerson, pela presença. Até depois. Emerson Fittipaldi, que participa sempre aqui das transmissões da Fórmula Mundial. Vem aí bandeira verde nessa volta. Bandeira verde aqui no Grande Prêmio da Alemanha. Vamos acompanhar a primeira posição do Patrick Carpentier, em segundo, Tony Kanaan. Em terceiro, Kenny Brack. Tivemos a segunda bandeira amarela ainda há pouco. Bandeira verde, tá valendo! As emoções da Fórmula Mundial, Grande Prêmio da Alemanha. Patrick Carpentier está em primeiro lugar, em segundo lugar está o Tony Kanaan, e o Kenny Brack vem para cima do Tony Kanaan. Você viu ali o Gil de Ferran, que estava na sétima posição, briga com o Oriol Serve e ganha uma posição a mais. Ali atrás uma disputa intensa. Aqui na frente, Patrick Carpentier abre um pouco, Tony Kanaan fica na segunda posição. Em terceiro, o Kenny Brack, o Zanardi mantém-se na quarta colocação. São 86 voltas, vamos para a volta número 87 do Grande Prêmio da Alemanha, disputado no circuito de Leipzig, na Alemanha. Oscar, uma coisa interessante, dos 10 pilotos que ocupavam as primeiras posições antes dessa bandeira amarela, apenas 2 pararam, Michael Andretti e Dario Franchitti. Eu vou ficar atento aqui a essa diferente estratégia que os dois assumem a partir de agora, para ver como que eles conseguem se desenvolver. Estamos na volta número 87, o Kenny Brack está tomando uma canseira do Zanardi. O Zanardi deve passar o Kenny Brack daqui a pouco. Deixa eu perguntar aqui para o André, porque não tem erro. Daqui quantas voltas o Zanardi passa o Kenny Brack? Olha, eu sinto que o Tony está com um carro melhor do que o Zanardi. Desde a sexta-feira, o Tony vem andando na frente do Zanardi. Então, eu aposto mais no Tony. Mas eu prefiro não falar, eu prefiro esperar. Vamos ver, olha aí, o Kenny Brack, que é o terceiro colocado, o Zanardi está em quarto lugar. E a torcida brasileira, evidentemente, é para o Zanardi. Ali na frente, o Tony Kanaan está encostando no Patrick Carpentier. Esse carro amarelo é do Kenny Brack, que já ganhou 3 corridas este ano, 3 em ovais. E o Zanardi logo atrás ali, há muito tempo não andava na frente, acerta bem a Morris Dunn, aí no circuito de Leipzig, na Alemanha, e está ali brigando por uma posição. 67 voltas para acabar a corrida. Tony Kanaan em busca da primeira posição, colado ali no Patrick Carpentier. Kanaan já vai dar o bote aí, hein? Fórmula Mundial aqui na Record. Aqui tem sempre brasileiro na frente. Embratel, sua única empresa de telecomunicações. 89 voltas, vamos para a volta número 90. Tony Kanaan, segundo colocado. Vai abrir uma disputa extraordinária com o Patrick Carpentier daqui a pouco para ganhar essa corrida. O Tony Kanaan já venceu uma vez na Fórmula Mundial, este ano não ganhou ainda. E tá louco, claro, como qualquer piloto para vencer. Olha só como ele chega. E o Zanardi lá atrás. Sai, vai para cima do Kenny Brack, Alessandro Zanardi. Uma posição a mais para o italiano Alessandro Zanardi. Kenny Brack cai para a quarta posição. Zanardi agora fica ali. O Zanardi toma o troco do Kenny Brack. Quero ver na reta oposta. Zanardi perde a posição. Kenny Brack em terceiro. Vai ficar essa disputa aí, hein, André? Fica claro nesse momento que o carro do Tony está mais bem acertado do que o carro do Zanardi. Você vê que o Tony conseguiu passar e abrir o Kenny Brack, enquanto o Zanardi aí fica enroscado com o Kenny Brack e não consegue sair fora. Já passamos de 90 voltas, olha os brasileiros. Em segundo lugar está o Tony Kanaan, é o primeiro brasileiro que aparece, está brigando aí pela primeira posição. Gil está em oitavo, Hélio Castro Neves em décimo, o Tony Kanaan está pronto para passar. 14º Bruno, 20º Maurício e 22º o Christian. Tony Kanaan está colado, está pronto para passar. Já está entrando no vácuo e saindo. Tony Kanaan na reta oposta. Carpentier o primeiro. Em segundo, Tony Kanaan. Carpentier abre um pouco agora. Tony Kanaan já falou, tô aqui. Aí na reta principal. Ele tenta buscar o vácuo do carro do Carpentier. A gente viu o Carpentier tentando
não permitir isso. Na realidade, a pista é muito larga, existe a possibilidade de ultrapassar de 2 até 3 carros lado a lado numa curva. Então o Tony fica aí tentando buscar essa melhor posição atrás do carro do Patrick Carpentier. Aí na reta oposta, final da reta, é a reta mais comprida do traçado. O Carpentier abre, mantém-se na primeira posição e o Tony Kanaan está em segundo lugar. E Oscar, lembrando que tudo isso é próximo dos 360 km por hora. É fácil não. É mais de 300 por hora em alguns lugares do traçado 320 e no final da reta oposta é 360 por hora. A velocidade mínima desse autódromo é 296. Já pensou? A média 330, 335. Patrick Carpentier em primeiro, Tony Kanaan é o segundo colocado. E o Zanardi ali atrás, na quarta posição, colado no Kenny Brack. São os primeiros colocados do Grande Prêmio da Alemanha. 92 voltas. Vamos para a volta número 93. De um total de 154. Zanardi, Kenny Brack, o carro amarelo. Zanardi. A ultrapassagem do italiano. Vai para a terceira posição, Alessandro Zanardi. Patrick Carpentier está em primeiro, Tony Kanaan. Está colado, pode sair. Atenção, sai o Tony. Lá vai Tony Kanaan. Só coloca o bico, fica lado a lado, lá vem o Tony. Atenção, na reta, Tony Kanaan. Alessandro Zanardi. Tony. Zanardi chega atrás, Patrick Carpentier mantém-se em primeiro. Tony ali, colado, fica em segundo lugar. Isso é para sentir o carro. Quem vai se dar bem nessa briga dos dois aí pode ser o Zanardi, Oscar. Está ali atrás esperando, amicíssimo do Tony Kanaan. Eles são amigos, dentro e fora da pista. Claro que todo mundo quer ganhar, mas são muito próximos. Olha aí, Tony Kanaan de novo no vácuo. Vem, Tony! A ultrapassagem em cima de Patrick Carpentier. Tony Kanaan, primeiro colocado no Grande Prêmio da Alemanha. Tony Kanaan, líder. Na volta número 94, Tony Kanaan na frente. Lá vem Alessandro Zanardi para cima de Patrick Carpentier. Tudo certo para Maurice Nunn. Tony Kanaan em primeiro, Zanardi em segundo. O Kenny Brack vai para cima do Patrick Carpentier e também passa. Pode ser que o Carpentier tenha ali alguns problemas. Mas a Maurice Nunn assume a liderança da prova. Faz uma dobradinha e o Tony Kanaan está protegido pelo Zanardi. Está tudo certo com o Tony Kanaan a partir de agora na corrida. Fórmula Mundial na Record. Aqui tem sempre brasileiro na frente. C10 é dos Correios. Já vamos para a volta número 95. Tony Kanaan. Em busca da segunda vitória dele na Fórmula Mundial. Tony Kanaan mora na Flórida. Aliás, ele mora junto com o Cristiano da Mata mora junto com ele. O Kanaan falou que até o final do ano o Cristiano da Mata vai estar num outro apartamento, numa outra casa lá. E será que paga aluguel, Oscar? Eu acho que não. Provavelmente não. São muito amigos também. O Tony Kanaan e o Cristiano da Mata. Tony Kanaan, primeiro colocado. Zanardi está ali em segundo. O Tony abre um pouco. O Tony está rodando 34,7. O Zanardi nessa volta 35,3. A vantagem do Tony Kanaan de 1 segundo, 888 milésimos. Abriu um pouco o piloto brasileiro. Aí você está vendo o Kenny Brack, 3 segundos, ponto 2 atrás do Tony, que é o líder. O Kenny Brack é o terceiro colocado, com o carro número 8 da Reinhall. Aí os três primeiros, na reta. Tony, Zanardi e o Kenny Brack lá atrás. E nesse momento o Tony consegue abrir cerca de meio segundo por volta do Zanardi. Bom, Tony Kanaan vai parar, daqui a pouco vai fazer um pit. Nós estamos na volta número 98. Veja a classificação do Grande Prêmio da Alemanha. Tony Kanaan, o brasileiro, é o primeiro colocado. Zanardi, o italiano, está em segundo. E o sueco Kenny Brack está na terceira posição. Depois vem o canadense Patrick Carpentier, o outro canadense Alex Tagliani e o italiano Massimiliano Papes, que é o sexto colocado até agora. O Gil de Ferran cai um pouco. Piloto brasileiro Gil de Ferran está na oitava posição. Paul Tracy é o nono e o Hélio Castro Neves é o 10º colocado agora no Grande Prêmio da Alemanha. Daqui a pouco você confere os brasileiros. Vai passeando o Tony Kanaan. É o primeiro colocado, queima na reta o piloto brasileiro. Já chega ali no Adrian Fernandes, que é um retardatário. Tony Kanaan é o primeiro colocado, Zanardi está em segundo lugar. 99 voltas, de um total de 154 voltas. A corrida chega ali para a sua parte final. E a partir de agora, André, fica realmente a disputa ali para ficar na frente, hein? Faltando aí 55 voltas para acabar a corrida, já entra numa parte decisiva a prova. Com certeza, mesmo porque quem tinha que mostrar um equipamento bem preparado, quem tinha que mostrar que já se adaptou à corrida, está mostrando.
Então eu não acredito aí em grandes novidades daí para o fim. Você conferiu ali os brasileiros, veja ali o Christian Fittipaldi, o Tony Kanaan passando o Christian, que não vai bem na corrida, o Cristiano da Mata já saiu da prova, o Christian continua na prova. Deixa eu ver a classificação do Christian, é o 22º colocado. Tony Kanaan, na primeira posição com o carro da Maurice Num. Assume a dianteira da corrida, algumas voltas atrás, depois de uma brilhante ultrapassagem em cima de Kenny Brack, e está aí em primeiro lugar. E pro bom do Tony Kanaan, o Alessandro Zanardi vem ali na segunda posição. Agora, interessante, Oscar, é que o engenheiro do Patrick Carpentier disse para ele por rádio para deixar o Tony passar, deixar o Zanardi passar, porque na ideia deles, o Tony e o Zanardi estão gastando mais combustível do que deveriam. Pois é. Então vai ficar aí um jogo estratégico. Vamos conferir daqui a pouco. Já vai ter mais um pit, todo mundo vai parar. E muito provavelmente o último, né, André? Ou não? Não, vai depender muito do ritmo que eles estão andando agora. A gente está com 52 voltas para o final, provavelmente uma parada e eles não teriam que parar novamente. Então, esse é o raciocínio lógico. Mais uma parada apenas e aí ninguém para mais. Para o Tony Kanaan, o que melhor poderia acontecer agora seria uma bandeira amarela. Ou não? Isso seria o ideal, mesmo porque Michael Andretti e Dario Franchitti já pararam. Ocupam a 11ª e 12ª posição. Pararam na volta 81, enquanto que todos os outros pilotos, do primeiro ao 10º, pararam na volta 65. Porque a história é a seguinte, em corrida de oval, a gente tem que tomar uma atenção danada com essa história de estratégia, porque o Michael Andretti, que já parou, está quietinho lá atrás, não aparece, e de repente, se não surge uma bandeira amarela, quem aparece na frente é o Michael Andretti. Tem chance disso daí também. Então tem que ficar sempre de olho e acompanhar atentamente a estratégia de cada um deles. O Tony Kanaan está aí pisando, voando baixo, pisando muito forte, e é o primeiro colocado da corrida até agora. Ele abre bem, fica 1,8 na frente do Zanardi e fica 4,5 segundos na frente do Kenny Brack, que está em terceiro lugar. Veja só, Tony Kanaan está andando muito, é o primeiro colocado. Zanardi é o segundo, o Kenny Brack é o terceiro. E o Tagliani está na quarta posição, 8,2 segundos atrás. O Tony Kanaan encontra ali Maurício Gugelmin, sem problemas. Ele passa o Gugelmin e mantém-se na primeira posição. É o primeiro colocado no Grande Prêmio da Alemanha, 104 voltas. Vai fechar a volta número 104, Tony Kanaan. Primeiro colocado no Grande Prêmio da Alemanha. Fórmula Mundial aqui na Record. Aqui tem sempre brasileiro na frente. Tudo o que você imaginava existe num Ford Focus. Faça um test drive. Primeira posição para Tony Kanaan. Na frente dele o Shinji Nakano. Tem tráfego intenso pela frente, Kanaan, mas não deve ser problemas, um circuito muito largo. Olha o Tony, já sai, faz uma ultrapassagem. Ali atrás vem Alessandro Zanardi, que é o segundo colocado. O terceiro ainda não apareceu, é o carro amarelo do Kenny Brack. O Kenny Brack está 4,9 segundos atrás. O Tony continua andando muito. Está rodando 35,9 contra 36 do Zanardi. 35,9 também do Kenny Brack nessa última volta. Aí está passando o Alex Tagliani, que é o quarto colocado da corrida. O Carpentier, que estava em primeiro lugar, caiu muito. Vem para a quinta posição, Carpentier. O Tagliani passa ali o Adrian Fernandes. 105 voltas disputadas até agora. Grande Prêmio da Alemanha. Pela primeira vez a Fórmula Mundial na Europa. Numa bela corrida. Num trioval, como disse o Emerson ainda há pouco. Num circuito extraordinariamente montado em Lausitz, na Alemanha. Tony Kanaan no pit. Tony Kanaan vai para o pit. O líder da prova vai para fazer reabastecimento. Vamos acompanhar atentamente. A chegada do Tony Kanaan, ali ele estrangula, aperta o botão que limita a velocidade do carro. Vem para 60 milhas, né, André? 60 milhas por hora. 90 por hora, mais ou menos, né? Chega ali o Tony Kanaan, estava na liderança, o Zanardi assume a ponta, é o primeiro colocado. O Tony faz o pit. Agora o que não pode acontecer para o Tony é a bandeira amarela. O trabalho da equipe da Maurice Num. Carro já no chão. Sai Tony. Estava na liderança da prova. 11,3 o tempo gasto pelo Tony Kanaan. Está voltando para a pista o piloto brasileiro. Zanardi é o líder, Kenny Brack agora vem para segundo lugar. Mas esses pilotos vão ter que parar daqui a pouco. Zanardi já vai para o pit. Kenny Brack assume a liderança da corrida. Agora a expectativa é o consumo do motor Ford do Kenny Brack. A gente vê claramente que os motores Ford estão economizando mais combustível para esse ritmo de prova.
Tanto o Tony quanto o Zanardi foram os primeiros a parar, e isso vai refletir para frente, porque faltam ainda cerca de 48 voltas, e para isso vai ter que andar economizando combustível. Tá voltando o Zanardi. Kenny Brack está na ponta agora. Fórmula Mundial na Record. Aqui tem sempre brasileiro na frente. Extraterrestres, venham para o Terra. Veja aí o novo líder da corrida, líder da prova, Kenny Brack. Em segundo está o Alex Tagliani. Kenny Brack está passando ali retardatários. Ele passa Michel Jourdain Júnior. O Zanardi voltou na frente do Kenny Brack. Mas ele está na frente só no visual. E lá na corrida o Kenny Brack já está passando o Zanardi. Zanardi com tanque cheio, o carro bem mais pesado. O Kenny Brack vem agora queimando ali, já entrando na reta oposta. Kenny Brack é o novo líder da corrida. Na reta principal está o Kenny Brack. Lá atrás, o Zanardi vai tomar uma pressão agora do Tagliani ou do Carpentier. Carpentier atrás do Zanardi. Kenny Brack é o primeiro colocado, Tagliani. É o Tagliani que está em segundo lugar, o Carpentier é o terceiro colocado. Massimiliano Papes está em quarto lugar, Oriol Sérvia é o quinto, Gil de Ferran está em sexto. Em sétimo lugar, quem está é Paul Tracy. O Hélio Castro Neves é o oitavo colocado. Pensando nos pontos, o Hélio e o Gil também. Aliás, o Gil como ninguém. É o piloto mais regular da Fórmula Mundial atualmente. Ele e Maicon Andretti. O Gil de Ferran, sem ganhar nenhuma corrida, já está ali com 115 pontos, pronto para vencer uma prova e assumir definitivamente a liderança do campeonato. 110 voltas completadas até agora. Kenny Brack é o líder. Quero ver o Tony Kanaan. Ele voltou em que lugar, hein, André? 16º. 16º colocado, mas isso aí vai mudar muito. Ele está na frente do Zanardi. Está na frente do Zanardi. Os pilotos da frente dele devem parar. Todos devem parar. É essa a expectativa. E o Tony vai fazer um trabalho para levar o carro até o final da corrida. Veja, atrás dele está o Kenny Brack. Kenny Brack vai colocar uma volta no Tony Kanaan agora. O Kenny Brack está com o carro mais leve. Tony Kanaan está com o carro cheio, o combustível tanque cheio. E o Kenny Brack, teoricamente, está andando mais. Veja só, o Tony Kanaan, na última volta, gastou 36,2. Olha a classificação aí. E o Kenny Brack está rodando 35,8. Está chegando. Fórmula Mundial aqui na Record. Aqui tem sempre brasileiro na frente. Embratel, sua única empresa de telecomunicações. No próximo sábado tem o Grande Prêmio da Inglaterra, também no circuito novo, o circuito de Rockingham. A Fórmula Mundial chega na segunda corrida em território europeu. Aqui na Alemanha, 112 voltas completadas. Pois não, André? E, Oscar, o primeiro dos Fords a parar é o Alex Tagliani, que está nos pits agora. Está parado o Tagliani, o Kenny Brack não para não, é o primeiro colocado, está ali. O Tony Kanaan já fez o pit, está na frente do Kenny Brack. Aí a parada de Massimiliano Papes, que é o companheiro do Kenny Brack. Então o Brack deve parar já já. Massimiliano Papes vai para o pit. Ele estava na terceira posição, na quarta posição quando parou. Esse é o italiano Massimiliano Papes. Quem deve gostar muito dele é o Kenny Brack. Eles não podem andar junto nessa pista aí, porque eles constantemente estão se estranhando dentro da pista, né? Veja ali, Kenny Brack. O piloto sueco Kenny Brack pilota com óculos, acompanha ali, ó. Vai para o pit, estava na liderança, o Carpentier deve assumir a ponta agora, o Oriol Sérvia vai ficar em segundo lugar. O Kenny Brack está parado, faz a segunda parada dele, ou a terceira. A terceira parada, Oscar. A terceira parada do Kenny Brack. Volta para a pista o sueco Kenny Brack. Agora a expectativa é saber se ele volta na frente ou atrás do Tony Kanaan. Kenny Brack está voltando, vamos acompanhar. O Tony Kanaan está na frente dele. O Tony Kanaan está na frente dele. Daqui a pouco tem as emoções do tênis. Brasil Open, lá direto da costa do Sauípe. O Lingeni vai estar na quadra contra um argentino. Uma grande partida de tênis que você vai acompanhar aqui na Record. Daqui a pouquinho, Osmar de Oliveira transmite. Logo depois da Fórmula Mundial. Oriol Sérvia também está no pit. Então Kenny Brack perde a liderança. Oriol Sérvia também. O Maicon Andretti é o líder agora da corrida. Franchitti fica em segundo. O Tora Takagi em terceiro, mas ninguém parou aí da frente. O Townsend Bell é o quinto colocado, está estreando hoje na Fórmula Mundial, correndo com o carro da Petra. Tem problemas aí. Dário Franchitti com problemas. Dário Franchitti vai para o pit.
Já abandona. Tá fora da corrida, Dário Franchitti da Green. Já chega ali, olha aí. O carro está soltando um líquido, se bem com problemas realmente o Dário Franchitti. A gente viu ali a quantidade de líquido saindo, aquilo é um respiro do motor, que na realidade põe para fora qualquer fluido que pudesse causar explosão no motor. Então definitivamente fora Dário Franchitti, que ocupava a segunda posição. Você está vendo aí o norte-americano Michael Andretti, 41 vitórias da Fórmula Mundial, uma vitória este ano, ele ganhou o Grande Prêmio do Canadá. O Michael Andretti largou aqui na quarta posição, é o líder da prova. Largou porque na classificação ele também está em quarto lugar. E a largada de hoje foi na classificação do campeonato. Michael Andretti, primeiro colocado. Tony Kanaan já subiu muito de posição. Deixa eu ver aqui o Tony. Ele é o oitavo colocado. Tony Kanaan está na oitava posição. Michael Andretti ainda não parou. Está rezando por uma bandeira amarela. Está torcendo por uma bandeira amarela. Se isso acontecer, vai ajudar demais a vida do Michael Andretti. Mas ele deve parar daqui a pouco, como todos os outros que estão na frente do Tony Kanaan. Na frente do Tony, Michael Andretti, Tora Takagi o segundo, Tom Sandbell em terceiro, Bruno Junqueiro quarto, em quinto Scott Dixon, em sexto Memo Gidley, em sétimo está o Tony. O Tony já vem para sétimo lugar. Lá vem o brasileiro Tony Kanaan, a partir de agora melhorando e muito. Veja ali o Gil de Ferran. O piloto brasileiro Gil de Ferran já fez mais um pit. Onde é que está o Gil nessa classificação, André? 14º. E o que é importante, Oscar, é entender que do primeiro... Esse é o velho, hein? Do primeiro ao sétimo lugar, todos os pilotos pararam na volta 81. Na realidade, do primeiro ao sexto lugar. O sétimo lugar é o Tony Kanaan, que parou na volta número 105. Então, esses 6 primeiros pilotos que estão na frente do Tony terão que parar até o final da corrida. Muito bem. Fórmula Mundial na Record. Aqui tem sempre brasileiro na frente. C10, o serviço de entregas que o brasileiro mais confia. São as emoções da Fórmula Mundial aqui na tela da Record. Michael Andretti, que você está vendo aí, é o primeiro colocado, mas deve parar daqui a pouco para reabastecer. 120 voltas. 120 voltas já completadas, num total de 154 voltas. Michael Andretti em primeiro. Vai para o pit, Michael Andretti. O Tora Takagi, veja só, vai assumir a liderança da corrida. Michael Andretti no pit. Norte-americano vai para mais uma parada, a terceira dele. E abre caminho para Tora Takagi, que assume a liderança. Com isso, Tony Kanaan sobe uma posição. O Zanardi passou o Tony. Atenção, Alessandro Zanardi passou o Tony nessa disputa ali no meio da pista. O Zanardi está na frente do Tony Kanaan. Pode ser que nesse momento o Tony tenha bastante consciência da importância de economizar combustível e esteja aí numa tática de deixar um pouquinho de combustível para o fim para poder apertar. Importante também, o Kenny Brack voltou logo atrás do Tony Kanaan. Kenny Brack fez ainda há pouco o pit. Kenny Brack é o 9º colocado. O Tony Kanaan está em 8º lugar e o Kenny Brack está em 8º. Veja como está movimentado o pit. O Tora Takagi, que era líder, também vai para o pit. Ele abre para Tom Sandbell, que também acho que foi para o pit. Joga a viseira fora, uma parte da viseira. Todo mundo sabe que a viseira do piloto tem ali 5, 6, 7 camadas, né, André? Quando suja é só passar o dedo ali e jogar fora. Agora tem que jogar fora quando o carro está em baixa velocidade, né? Porque se torna mais difícil você jogar quando está em muita velocidade. Imagina a pressão do ar para você conseguir colocar a mão para fora e eliminar essa viseira. Na realidade são películas de plástico que você vai tirando e com isso você consegue ter uma visão clara e limpa dentro do capacete. Quando o carro ultrapassa ali os 300 por hora, você levanta a mão vai lá para trás, né? É uma pressão terrível. Você imagina a gente andando a 100 km por hora numa estrada, coloca a mão para fora, a pressão que o ar exerce. Você imagina 300 ou acima de 300 km por hora. Na reta oposta, neste circuito da Alemanha, em Lausitz, 360 por hora. A média de velocidade nesse traçado está ali em 320 por hora. Bruno Junqueira agora é o líder da prova. Vai, Bruno. Já venceu uma esse ano. Bruno Junqueira vai para o pit. Liderou um pouquinho. Está todo mundo parando. Quem estava na frente ali do Tony Kanaan está parando. O Zanardi daqui a pouco vai assumir a liderança da corrida. Scott Dixon vai para o pit também. Scott Dixon, já o Christian Fittipaldi estava saindo ali, fez a parada. Aí o Scott Dixon também na saída.
Zanardi vai assumir a liderança da corrida e o Tony Kanaan vai ficar na segunda posição. Nemo Gidley está entre o Zanardi e o Tony Kanaan, mas é um retardatário da prova de hoje. Aliás, veja aí o carro da Chip Ganassi já indo para o pit, o Nemo Gidley. Chip Ganassi que no ano que vem vai ter Kenny Brack. Tá tentando montar aí uma equipe com um piloto bastante experiente, já que nesse ano o Bruno Junqueira estreava na categoria, não tinha a oportunidade de treinar bastante no circuito, não tinha a oportunidade de conhecer o circuito com antecedência, e com isso compromete muito a capacidade e principalmente o potencial de ganhar o campeonato. São as emoções da Fórmula Mundial na Record. Aqui tem sempre brasileiro na frente. Tudo o que você imaginava existe num Ford Focus. Faça um test drive. Muito bem, 125 voltas, Emerson Fittipaldi, Zanardi e Tony Kanaan de novo na primeira posição. Teoricamente esses pilotos não param mais. Está anotado aqui, Emerson. Você falou Kanaan e Zanardi. Morris na ponta, e está confirmando ali, Emerson, 105 voltas de 154. Falta pouco para acabar a corrida, Emerson. É um final de corrida agora muito tenso para o Tony. É uma posição que ele está confortável, ao mesmo tempo muito inconfortável, porque ele sabe que o Alex está perto. Ele chegando no tráfego, ele pode perder uma posição. Agora vão ser as 30 voltas mais longas na vida do Tony Kanaan. O Tony deve estar com uma expectativa muito grande. O Zanardi é o primeiro colocado, o Tony Kanaan está em segundo, mas está ali pertinho. A vantagem do Zanardi para o Tony está em 2 segundos, ponto 4. E como disse o André ainda há pouco, o Tony pode estar preocupado ali com o combustível, segurar um pouco. A parada do Tony, a última parada dele foi que volta, André? 90 e... A última parada do Tony foi na volta 105, Oscar. 105. Ele parou na volta 105, o mesmo aconteceu com o Zanardi. O Zanardi está na frente, o Tony é o segundo colocado. Em terceiro está o Kenny Brack. Você acha que o Kenny Brack tem ali poder para reagir nesse final e tentar passar os dois carros da Morris Dunn, Emerson? Eu acho que está muito difícil para o Kenny Brack. Eu confundi com o que o Tony Kanaan, eu achei que o Tony estava ganhando, mas ele está perto do Alex. O Alex que está tendo essas voltas longas, mas o Tony está numa posição muito boa, porque ele está muito rápido em tráfego e parece que está chegando no Alex. Eu acho que ele tem grande chance e vai depender muito de uma situação de tráfego nas últimas voltas. E confirmando o que o Emerson falou, Oscar, o Tony agora vira meio segundo mais rápido do que o Zanardi. O Emerson, se chegar numa dividida Zanardi e Tony, os dois da mesma equipe, quem for mais rápido leva, não tem nada, né? Além disso. Fica totalmente aberto para a disputa entre os dois pilotos. O Morris não vai interferir em nada. Obviamente, quem tiver melhor situação vai ganhar a corrida. Muito bem, a vantagem do Zanardi era de 2 segundos e pouco há 2 voltas atrás. Agora é de 1 segundo, ponto 1. O Tony, como disse o Emerson e o André constatou aqui, também está chegando. Tony Kanaan rodou na última volta 35.0. O Zanardi 35,5. Então a vantagem do Tony na última volta foi de meio segundo. Quer dizer, uma vantagem extraordinária se tratando de um oval. Olha aí, ó. O Zanardi aparece aqui na tela, esse é o Zanardi. Logo atrás vem o Tony Kanaan. Passou o Zanardi, passa o Tony Kanaan. Zanardi rodou 35.1, o Tony 35 cravados. A vantagem do Zanardi continua ali 1 segundo, ponto 1. 129 voltas disputadas. E a terceira posição do Kenny Brack, em quarto está o Tagliani. Então Emerson acho que vai fechar o tempo agora numa grande disputa pela vitória dessa corrida aqui. Já 130 voltas, faltam 24 apenas, Emerson. Oscar, o Alex está chegando no tráfego agora, nos retardatários, e vai ser realmente agora muito crítico para definir a corrida. Quem consegue passar rápido no tráfego, e agora que vai ser a decisão final da corrida. Eu acho que vai ser um final de corrida muito tenso, mas o Tony está com um carro muito bom em tráfego. Muito bem, Emerson Fittipaldi sempre conosco nas transmissões da Record. Veja ali o Zanardi, passou o Hélio Castro Neves, tem tráfego pela frente, como disse o Emerson. E o Tony Kanaan está na segunda posição, logo atrás ele vem encostando no Hélio Castro Neves. Olha a classificação, em primeiro o Zanardi, em segundo o Tony, em terceiro está o Kenny Brack. Em quarto está o Tagliani, em quinto está o Massimiliano Papes, em sexto está o Patrick Carpentier. A briga lá na frente pela primeira posição. Zanardi vai costurando ali, vai passando os retardatários, vai embora e vai passando perto. Passou perto do Cristian Zanardi dessa vez. Muito bem. E o Tony Kanaan vem ali no bolo, logo atrás.
É Zanardi e Tony. Aí o Hélio. Deixa eu ver o Hélio que está colocado aqui nessa corrida. Hélio Castro Neves é o 14º lugar. Está ali ganhando não tem nenhum ponto até agora. O Hélio tem que melhorar 2 posições para ganhar pelo menos 1 ponto. E o Kenny Brack, ao contrário dele, é o 3º colocado. Se o Kenny Brack terminar em 3º lugar, ele vai a 124 pontos na classificação do Mundial de Pilotos da Fórmula Mundial. Fica muito bem colocado, ainda tem mais um oval pela frente, mas também tem corridas em circuito misto pela frente. Ainda faltam 5 provas para acabar a temporada, 6 com esta que está acontecendo aqui. Tony Kanaan chega no Zanardi. Tony Kanaan chega no Zanardi. A disputa vai ser pela primeira posição. Fórmula Mundial aqui na Record. Aqui tem sempre brasileiro na frente. Extraterrestres, venham para o Terra. Esse carro que você vê é o Zanardi, Alessandro Zanardi. É o primeiro colocado, 133 voltas disputadas. 133 voltas disputadas até agora. Zanardi está em primeiro lugar. Em segundo lugar está o Tony. Entre os dois está o Bruno Junqueira. Piloto Bruno Junqueira, que já deu um toque de leve no Kenny Brack no andamento da corrida. E o Kenny Brack teve que mostrar toda a habilidade dele, como já foi destacado aqui na transmissão da Record, para manter o carro na pista. E o Kenny Brack está ali, na 3ª posição, lutando por pontos. Olha os brasileiros. Tony é o 2º, Gil de Ferran está em 10º, Bruno é o 13º, Hélio é o 14º, o Gelmin está na prova, 19º, e o Christian Fittipaldi, o 21º. Roberto Puff Moreno está fora, e o mesmo vale para Cristiano da Mata e para Max Wilson. Tony Kanaan colado no Zanardi. Agora vale a primeira colocação, sai o Tony. Zanardi mantém-se em primeiro lugar. A partir de agora essa disputa aí é pelo primeiro lugar. 135 voltas, menos de 20 voltas para acabar a corrida. Vem Tony! Numa das curvas do traçado de Lausitz na Alemanha. Tony Kanaan, o brasileiro contra o italiano, os dois da mesma equipe. Na reta principal. Olha o Zanardi como sai ali do retardatário. E é o Paul Tracy. Agora, o que me impressiona a essa altura... Vem junto. O que me impressiona os caras a essa altura é o ritmo que o Zanardi e o Tony vêm andando. Ou eles têm consciência de que eles não têm combustível suficiente para chegar até o fim, vão ter que fazer um splash and go e estão andando num ritmo bastante forte para abrir em relação ao Kenny Brack, que nesse momento eles já têm uma vantagem de 6,5 segundos, ou realmente eles têm aí uma carta na manga que dá a eles essa condição de andar bastante forte, mesmo faltando uma quantidade de voltas grandes para o final da corrida. 18 voltas, André. 18 voltas. Na realidade, o Tony parou com 105 voltas. Ele tem 49 voltas até o final. Na primeira parada dele, no início da corrida, ele fez com 34 voltas. Então ele teria que estar aí economizando combustível para conseguir chegar até o final. Tony Kanaan é o primeiro colocado. Você viu ali a passagem em cima de Alessandro Zanardi. E olha como abre. Tony Kanaan na primeira posição. Desculpa, eu fiz confusão aqui. Ele continua atrás. Eu me empolguei demais, André. Ele passou um retardatário. Tive a impressão de que era um carro do Zanardi. Mas não é não. Ele continua atrás ali. Deu a impressão de que ele passou e abriu. Eu falei, pronto, agora vai embora. E essa disputa, esse cálculo do André do combustível aqui vai ter que ser refeito porque ele está andando demais. Olha o Zanardi. Ele passa mais um ali, é o Gil de Ferran na frente dele. E atrás vem o Tony Kanaan. Atenção, 137 voltas completadas. Daqui a pouco aqui na Record, o tênis. Brasil Open. Fernando Melingeni, Agustin Caneri da Argentina, Osmar de Oliveira, Paulo Cleto, Márcio Moron aqui na Record, direto da Costa do Sauípe. O tênis já. Você está conferindo a classificação da Fórmula Mundial aí na tela da Record. Tony Kanaan é o 2º colocado no Grande Prêmio da Alemanha. Deu um susto na gente aqui agora, impressão de que ele estava pulando para primeiro lugar, mas não. Continua em 2º, mas ali colado no Alessandro Zanardi. Tony, o primeiro colocado, Zanardi em 2º, Kenny Brack está em 3º, Massimiliano Papes é o 4º colocado. A vantagem do Kenny Brack para o Massimiliano Papes é confortável, então ninguém está perto ali não. E é uma expectativa do Brasil muito grande para esses dois pilotos, o Tony Kanaan e o Zanardi, chegarem na frente. Porque daí diminui o número de pontos do Kenny Brack. Olha o Tony, passou o retardatário, também vem. Zanardi é o primeiro colocado. Vamos para a volta número 140. Vão faltar 14 voltas para acabar a corrida. Agora, interessante, Oscar, é que tanto o Zanardi quanto o Tony, eles vêm virando constantemente 1 segundo a 1,5 segundos mais rápido que o 4º colocado, que é o Max Pass.
Nesse momento eles têm 25 segundos de diferença. Se eles tiverem que parar, fazer o pitch, o splash and go rápido, eles conseguem voltar ainda na terceira posição. Na frente do Kenny Brack, não. Na frente do Kenny Brack não, que o Kenny Brack está só 7 segundos. Mas na frente do Max Papis, que está em quarto. A disputa é pela primeira posição ali do Zanardi e Tony Kanaan. O Zanardi já venceu 15 vezes na Fórmula Mundial. Já ganhou 2 títulos nesta categoria, pilotando um Chip Ganassi. E o Tony Kanaan venceu uma vez. Está em busca da sua segunda vitória. O Zanardi voltou para a Fórmula Mundial neste ano e não se acertou ainda. Atenção, Zanardi, Tony Kanaan no pit. Tony Kanaan vai para o pit para um splash and go. Aquilo que o André estava falando. O piloto brasileiro tem que parar e agora fica a expectativa para ver se ele volta na frente do Massimiliano Papis. O Kenny Brack assume a segunda colocação. Se continuar se for o mesmo ritmo para os dois carros, o Zanardi deve parar também. E o extraordinário Kenny Brack vai levar mais uma. Lá vai, Tony, é só para colocar combustível. Pouco mais de 6 segundos, 6.3. Volta, Tony. Vamos ver na passagem dele se ele vem na frente do Massimiliano Papis. Zanardi no pit. Kenny Brack é o líder da prova. Zanardi no pit. Kenny Brack assume a liderança do Grande Prêmio da Alemanha. Na volta número 142. Também só combustível. Zanardi faz um splash and go. E agora fica a expectativa para ver que lugar que voltou o Tony Kanaan e o Zanardi, se na frente ou atrás do Massimiliano Papis. Esse carro amarelo aí é do Kenny Brack. Largou em terceiro, largou em segundo, pulou para a primeira posição, ficou na frente. Olha só, Zanardi. Olha que acidente violento. Um carro da Forsythe atinge o carro do Zanardi, que estava voltando para a pista, rodou, ficou atravessado e uma pancada violentíssima. Uma pancada muito forte. Acontece o acidente, tem bandeira amarela, os carros mal podem passar ali. No final da prova, 153 voltas, bandeira amarela. E a bandeira vermelha com listras amarelas. A bandeira amarela é o acidente na pista e essa bandeira de baixo com listras vermelhas é porque existem muitos detritos na pista, muita sujeira, muito material na pista. Foi um acidente muito violento envolvendo o Zanardi e um carro da Forsythe. O carro da Forsythe chegava ali a mais de 300 por hora. Nós vamos confirmar já. E uma pancada que chamou demais a atenção. A bandeira amarela na volta número 144. O Kenny Brack estava assumindo a liderança da prova. Ele está na frente, é o primeiro colocado. O Tony Kanaan fez o splash and go. E o mesmo aconteceu com o Zanardi, que estava na frente. Agora o Kenny Brack ficou em primeiro, o Massimiliano Papis ficou em segundo. A impressão que eu tive, Oscar, é que na saída do pit o Zanardi rodou ainda na pista de acesso, na pista de rolamento, acabou escapando para dentro da pista com o carro totalmente de lado e foi atingido em cheio, no meio do seu carro, pelo carro do Alex Tagliani. É o Tagliani? Isso, foi atingido pelo carro do Alex Tagliani. Tá certo. Estamos na volta número 144. Esse é o acidente. O Zanardi roda, vai para a pista, passa um da Forsythe, aí vem o Tagliani, olha só. Meu Deus. É uma pancada assustadora. Eu estou em contato com o Emerson Fittipaldi. Você viu o acidente, Emerson? É violento, Oscar, impressionante. Acho que machucou o piloto, foi uma pancada, como a gente fala em inglês, um T-bone violento, impressionante. Ele acerta praticamente em cheio o carro do Zanardi. Ele pegou o carro do Zanardi quase a 90 graus e com diferencial de velocidade muito grande, o impacto foi violento. Espero que os pilotos estejam bem, mas deve ter machucado perna, principalmente a parte de perna, parece. Olha só, de novo a entrada do carro do Alex Tagliani, o carro da Forsythe. Nem dá para perceber que é o Tagliani olhando pelo replay, em câmera lenta.
E o Zanardi roda, depois do impacto, fica ali no muro, e o mesmo acontece com o carro da Forsythe, que fica parado aí. Aí você está vendo os fiscais da kart, a equipe de resgate, junto ao carro da Forsythe. Oscar, foi uma batida violenta e realmente um impacto impressionante. E esse é o problema dos circuitos ovais, onde você tem esse alto risco pela velocidade excessiva o tempo todo, num erro, numa rodopiada como essa, você não tem tempo de desviar, você está já com uma direção tomada na curva, foi o caso do Tagliani, ele não deu tempo de desviar, ele entrou como vinha no carro do Zanardi. Eu espero que as condições deles estejam boas, mas nós estamos vendo a equipe de rescue, a equipe de socorro da kart, que é uma equipe muito profissional, muito treinada, com os médicos que agem muito rápido da maneira correta, então eles estão em ótimas mãos, profissionais de primeiro time, mas é um momento muito difícil. Está ali a equipe de resgate em volta do carro do Alessandro Zanardi, o carro da Morris Dunn. Zanardi estava voltando para a pista e teve um acidente muito violento, você vai ver de novo aqui. O Zanardi está sendo ali cuidado pela equipe médica, a equipe de resgate da kart, como disse o Emerson, uma equipe muito bem treinada, muito bem cuidada. E o piloto vai ser retirado. Vai ser colocado ali aquele equipamento no interior do carro. E o piloto vai ser resgatado do carro e transportado para o hospital. O outro carro ficou parado, é do Alex Tagliani, que está logo ali à frente. Olha como é que ficou o carro do Zanardi. Olha o acidente. Olha, passou o primeiro Forsythe, o segundo do Tagliani acerta em cheio, a pancada e já arrebenta todos os carros. Os pilotos seguramente foram atingidos. Tanto é que está essa equipe de resgate aí com o maior cuidado do mundo para retirar o piloto Alessandro Zanardi do cockpit do carro. Há muito tempo o Zanardi não andava na frente, estava andando. E na volta do pit, quando ele fez o reabastecimento no Splash and Go, acabou rodando. Quando estava voltando para a pista, ficou atravessado na pista, o carro em movimento, mas uma velocidade insignificante, perto daquela velocidade do Alessandro, do Alex Tagliani que bateu. Continua o trabalho da equipe de resgate da kart. O maior cuidado possível, claro, para retirar o piloto Alessandro Zanardi. Faltam 9 voltas para acabar a corrida. O Kenny Brack é o primeiro colocado, Massimiliano Pato está em segundo, Patrick Carpentier está em terceiro. Mas a expectativa agora de todo mundo está em torno da recuperação desses dois pilotos, do Zanardi e do Tagliani, depois desse acidente no final da corrida. Muito provavelmente a corrida vai terminar com bandeira amarela. Deve ir até o final assim, porque fica o trabalho da equipe da kart para retirar o piloto Alessandro Zanardi do cockpit. Veja só, está chegando uma ambulância ali no carro do Alex Tagliani. 2 fiscais, agora chegam 4 pessoas, a quinta pessoa chega ali, o quinto médico ou paramédico, no trabalho do carro do Alex Tagliani. Há muito líquido no solo, o mesmo acontece com o carro do Zanardi. E fica a torcida para que não seja nenhuma mancha de sangue, mas a impressão que dá é que tem sangue ali também. Está sendo retirado ali o Alex Tagliani. O acidente realmente foi impressionante. Foi uma pancada muito forte, uma das mais fortes da história do automobilismo. Esse é o piloto Alessandro Zanardi, que está sendo envolvido ali com todos os médicos, paramédicos, equipe de resgate da kart. Pessoal altamente treinado. Mas a situação é bastante preocupante por causa do tamanho do acidente. Foi um impacto terrível, terrível. E aí o carro do Alex Tagliani, um canadense, que nunca venceu na Fórmula Mundial. Esse é o carro do Zanardi. Há uma mancha vermelha lá na frente que assusta todo mundo. E aí o Alex Tagliani, carro completamente destruído. E os fiscais da kart na retirada do piloto Alex Tagliani.
Zanardi. Aí o Alessandro Zanardi sendo retirado. Os carros em movimento. Na bandeira amarela. E de novo o carro do Alex Tagliani. O Zanardi sendo colocado na ambulância. Você está vendo de novo o acidente aí no canto esquerdo do seu vídeo. O Zanardi voltando para a pista, passou o primeiro carro da Forsythe, aí o segundo. E essa pancada aí, ó. Olha onde foi o pneu. Para você ter uma ideia, olha onde está indo o pneu. Milésimos de segundos depois da pancada. Está sendo coberto uma parte da frente do carro do piloto Alex Tagliani. Confirmado é o Tagliani mesmo. Daqui a pouco aqui na Record tem o tênis. Osmar de Oliveira está lá na Costa do Sauípe. Já já ele transmite o tênis aqui na Record. Brasil e Argentina no tênis. Aqui na Fórmula Mundial estamos no final da corrida, 7 voltas para acabar a corrida, mas todo mundo com o coração na mão no final da prova por causa desse acidente dramático. Esse acidente, a pancada do Alex Tagliani no piloto Alessandro Zanardi no final da prova, quando o Zanardi estava voltando para a pista após um pit stop, após um reabastecimento. Alex Tagliani sendo retirado, você viu ele saindo do cockpit do carro. Aí a imagem da reta principal. Aí o trabalho de novo em cima do carro. Esse é do Zanardi, né? Esse é do Tagliani. Do Tagliani. Esse é do Tagliani, o carro número 33. Está saindo a parte da frente do carro. O Zanardi foi retirado ainda há pouco do carro. Colocado na ambulância e está indo para o hospital. Aí o carro do Zanardi. Sobrou do carro do Alessandro Zanardi. O guincho já puxando o carro do Alessandro Zanardi. Faltando pouco para acabar a corrida. O Kenny Brack está em primeiro agora. Massimiliano Papes em segundo. Patrick Carpentier o terceiro. Estamos com a corrida na bandeira amarela por causa do acidente. Alguém parou ali provavelmente com pane seco, algum problema no motor. E de novo o acidente. Alessandro Zanardi atinge, o Tagliani atinge Alessandro Zanardi. E continua o trabalho ali para retirar o Alessandro Zanardi. Emerson Fittipaldi, como é que você está acompanhando isso, Emerson? Alô, Emerson, está me ouvindo? Olha lá, a retirada do Tagliani sendo colocado na maca, e daí ele vai para a ambulância que está logo ali atrás do carro de resgate da kart. Oscar, muito impressionante o estado que ficou o carro do Alessandro Zanardi. Praticamente o carro perdeu toda a célula de sobrevivência, a parte dianteira da célula de sobrevivência. Isso compromete, como o Emerson comentava, diretamente as pernas do piloto. Então fica aí uma expectativa, um drama muito grande para saber o estado de saúde do Zanardi, porque a situação que ficou o carro dele, realmente, eu nunca tinha visto nada igual em toda a minha vida de piloto. Olha só, de novo o acidente, Zanardi na pista e o Tagliani acerta o piloto bem na lateral. Um pouquinho ali junto com o pneu. Um impacto terrível. Um impacto terrível. O Zanardi deu a impressão de que ele movimentou a mão antes de ser colocado na ambulância. E diante da dramaticidade do tamanho do acidente, o que pode ser uma notícia muito importante. Eu estou na linha com o Emerson Fittipaldi, o André quer falar aqui também, mas antes deixa eu dar uma passadinha lá na Costa do Sauípe. Daqui a pouco tem um tênis importante. O Osmar de Oliveira está lá, vai acompanhar Brasil e Argentina. Você já está me ouvindo aí na Costa do Sauípe, Osmar de Oliveira? Já te ouço sim, Oscar. Muito bom dia. Bom dia, Osmar. Estou vendo aí o aquecimento dos tenistas que daqui a pouco vão estar fazendo um grande encontro Brasil e Argentina, né, Osmar?
É verdade, o Fernando Meligeni está aqui na quadra, um dia extremamente agradável, um sol muito forte, claro que o sol é bom para todo mundo, mas leva aí o problema para os tenistas. Mais uma vez, o Fernando Meligeni aí dentro de uma semifinal de um torneio extremamente importante. O público já tomando conta de todos os lugares aqui da quadra central da Costa do Sauípe. E daqui a pouco você, da Rede Record, vai ter ao vivo uma das semifinais deste Brasil Open, o mais importante torneio de tênis de toda a América Latina, Oscar. Também Osmar de Oliveira, daqui a pouco Osmar em definitivo com o tênis aqui na Record, direto da Costa do Sauípe. Está vendo aí o helicóptero resgatando os pilotos que vão para o hospital ali perto de Lausitz. Estamos com a bandeira amarela, os carros desviados, usando ali a pista de acesso à pista principal para passar, contornar as voltas, na volta já número 150. Emerson Fittipaldi, como é que você acompanha esse trabalho da kart no auxílio a Zanardi e a Tagliani, depois do acidente, Emerson? Olha, Oscar, repetindo, a equipe da kart é a melhor equipe que tem de segurança no mundo, de recuperação, de assistência ao piloto, mas como o André falou, eu concordo com o André, eu nunca vi um cockpit ser assim arrebentado da maneira que foi pelo impacto violento do carro do Tagliani. É impressionante, a gente dá para ver que a partir do painel para frente não sobrou nada do cockpit e realmente deve ter machucado muito o Alex, ele deve estar numa situação muito crítica, mas estamos torcendo para que seja o mínimo possível. E eu tenho certeza que a assistência médica na Alemanha também é excelente, então ele está em boas mãos. Vamos torcer para que esteja bem o Alex e o Tagliani. O Alex Tagliani tem 30 anos de idade, ele nasceu em 72, no dia 18 de outubro. E o Zanardi, que tem um pouco mais de idade, nasceu em 1966, no dia 23 de outubro. O Zanardi já está participando do quarto ano dele na Fórmula Mundial, tem 10 vitórias, 15 vitórias, 10 poles, e o Tagliani fazendo o seu segundo ano na Fórmula Mundial. Nenhuma vitória até agora e tem uma pole position, 2 poles. Aliás, ele ganhou a pole no Canadá, né? Ou não foi ele? Tagliani ganhou a pole no Canadá. Foi o Carpentier. Ou o Tagliani. Então ele fez 2 poles na carreira dele, uma pole esse ano, e quase ganhou lá no Canadá. E o piloto sofre esse acidente terrível no impacto que teve com Alessandro Zanardi. Impressionante realmente o trabalho dos médicos. É um trabalho muito cuidadoso, como disse o Emerson, uma equipe extraordinária, essa equipe de resgate da kart. É uma equipe especializada nesse trabalho. Ele está em boas mãos. Mas o acidente, como disse o Emerson, como falou o André, foi realmente impressionante. O André qualificou como o acidente mais impressionante de toda a vida dele, porque quebrou o carro do Zanardi. O carro partiu em 2. O Emerson ressaltou isso aqui, quebrou o cockpit. Olha, Oscar, é impressionante porque o cockpit do carro da Fórmula Mundial é muito forte. Ele é todo construído de fibra de carbono, com muito material, com uma estrutura extremamente forte, que eu estou impressionado como arrebentou dessa vez, como quebrou no meio o cockpit do Alex, do Zanardi. Eu fiquei impressionado, como o André falou, eu também nunca vi nada igual assim. E olha que o Emerson é um piloto, seguramente o nosso piloto mais experiente, que já andou por todos esses cantos do mundo, pilotando quase todo tipo de automóvel aqui na Terra. E o Emerson está ressaltando aí o tamanho, a gravidade desse acidente. E o André também. O André também está falando aqui que é assustador. A movimentação em torno do helicóptero que está transportando um dos pilotos também é muito grande e preocupante até. Essa é a esposa do Alex Zanardi. A esposa do Zanardi sendo ali protegida por seguranças e por paramédicos já em volta dela também, acalmando, porque o acidente é realmente assustador. Então todo mundo que está acompanhando a corrida, que está vendo, sabe que, conforme eu disse o Emerson, o Zanardi deve estar machucado. A nossa torcida é para que ele não tenha ferimentos graves, a torcida é para que o Zanardi se recupere, mas todo mundo fica em dúvida em relação. Olha só, a movimentação que está em torno do helicóptero agora.
É assustador. E é um momento preocupante da corrida da Alemanha no Grande Prêmio da Alemanha. O Kenny Brack é o primeiro colocado, Massimiliano Papst está em segundo, o Carpentier está em terceiro. A corrida vai terminar já já. 152 voltas, a corrida continua no finalzinho da prova com bandeira amarela. Oscar. O helicóptero ainda não saiu, está ali parado. Esse é o carro que sobrou do carro do Zanardi, partido em dois. Olha como é que ficou o carro. Partido em dois. Foi arrebentado exatamente no meio. Pois não, Emerson? O helicóptero ainda não decolou e o motivo, geralmente, quando o helicóptero não decola, é para estabilizar, vamos dizer, a segurança do piloto, porque existe, toda vez que o helicóptero decola, um diferencial de pressão quando atinge altitude. Então, os médicos ficam muito críticos ao helicóptero poder decolar dependendo a estabilização da pulsação, da respiração do piloto. Então, pode ser por isso que o helicóptero ainda não decolou. Eles estão tentando estabilizar a situação do Zanardi para poder decolar depois com mais tranquilidade, porque é muito crítico quando atinge altitude, o diferencial de pressão no corpo numa situação crítica. O estado do Zanardi, por essa informação do Emerson, é preocupante, o estado de saúde dele. Esse é o Kenny Brack, que vai fazer a última volta agora e vai receber a bandeirada. O Kenny Brack vai ganhar mais uma corrida. Ele vai vencer o Grande Prêmio da Alemanha. Estamos na última volta. Grande Prêmio da Alemanha, que no final da corrida tem esse acidente no Zanardi com Tagliani. As últimas voltas acontecem em bandeira amarela, bandeira quadriculada para Kenny Brack. Vai receber já a quadriculada. Estamos com a bandeira branca lá, é a última volta. Kenny Brack, o Massimiliano Papst, uma dobradinha da Reihal. Patrick Carpentier em terceiro, o Maicon Andretti é o quarto colocado. O Tony Kanaan está em sétimo lugar, é o melhor brasileiro classificado até agora. E o Gil de Ferran é o oitavo colocado. Aí a equipe Reihal esperando a última volta para conquistar mais uma vitória. No final da corrida do Grande Prêmio da Alemanha, um final tumultuado em função do acidente do Alessandro Zanardi com o Alex Tagliani. E preocupa demais o estado de saúde dos dois pilotos por causa do acidente. Há uma preocupação generalizada, inclusive desses pilotos que estão correndo aí. Eles já estão informados e já sabem que o acidente foi muito grande, foi muito grave. E todos eles estão ali perto da vitória. O Kenny Brack está perto da vitória, mas ele sabe que tem um companheiro dele machucado, dois companheiros machucados depois do acidente que teve. Kenny Brack vai ganhar a corrida, vai receber a bandeira quadriculada no Grande Prêmio da Alemanha de Lausitz. E o Massimiliano Papst vai terminar em segundo. Já está começando o tênis lá na costa do Sauípe. Fica aqui na Record. Daqui a pouco tem as emoções do tênis para você. Osmar de Oliveira está pronto e vai transmitir. Aí vem a bandeira quadriculada. Kenny Brack ganha o Grande Prêmio da Alemanha. Kenny Brack ganha, Massimiliano Papst chega em segundo lugar. Patrick Carpentier o terceiro. Maicon Andretti é o quarto. Oriol Sergi em quinto. Em sexto, Tora Takagi. Kenny Brack já vai para o pit. Em sétimo, Tony Kanaan. Em oitavo, Gil de Ferran. Em nono, Scott Dixon. Em décimo, Paul Tracy. 11º, Bruno. E o Hélio Castro Neves chega em 12º, ganha 1 ponto. O vencedor do GP de Lausitz é Kenny Brack. O sueco Kenny Brack, a quarta vitória dele. Ele vai a 130 pontos na classificação do Mundial de Pilotos e assume a liderança do campeonato. A bandeira que saúda Kenny Brack, mas a preocupação maior agora da corrida fica evidentemente para esse trabalho, nesse helicóptero, onde está o piloto Alessandro Zanardi. Eu não sei se também o Tagliani está aí, nesse helicóptero. Nós estamos acompanhando o resgate do Alessandro Zanardi e do Kenny Brack, que tiveram um acidente terrível hoje no Grande Prêmio da Alemanha. A comemoração é tímida, muito tímida, da equipe Reihal, não só pelos trágicos acontecimentos da semana nos Estados Unidos, mas também pelo acidente entre Alessandro Zanardi e Alex Tagliani no Grande Prêmio da Alemanha. Olha aí o Kenny Brack. Kenny Brack, o vencedor da corrida. Daqui a pouco nós voltamos para mostrar um pouco mais do que está acontecendo na Alemanha, neste traçado, neste circuito novo, a vitória do Kenny Brack e um pouco mais do resgate do acidente de Alessandro Zanardi e Alex Tagliani, que tiveram um acidente impressionante. Fórmula Mundial aqui na Record, aqui tem sempre brasileiro na frente. Bem, meus amigos da Record, nós voltamos com as imagens ao vivo
de Lausitz, na Alemanha, do circuito de Lausitz. A vitória do Kenny Brack no Grande Prêmio da Alemanha, mas que no final da corrida teve um acidente. Olha o Kenny Brack ali, ó, dando entrevista. Aí o piloto brasileiro Roberto Pupo Moreno, agora com a bandeira dos Estados Unidos, numa saudação ao povo norte-americano, que também vive momentos difíceis por causa dos atentados que aconteceram desta semana. No Grande Prêmio da Alemanha, um acidente terrível de Alex Tagliani com a Alessandro Zanardi. Esse helicóptero de resgate está parado na pista. Olha o acidente aí. Você está vendo em câmera lenta, slow motion, o acidente, o Tagliani acertando o carro do Alessandro Zanardi quando o Zanardi estava voltando para a pista, depois de um pit stop logo no final da corrida. E por causa desse acidente, o carro do Zanardi quebrou no meio. Zanardi está no helicóptero, foi um trabalho de resgate delicado feito pela equipe da kart, e o helicóptero ainda não saiu da pista. E aí o Kenny Brack, que nem comemora. Ao lado do Bob Rahal, o Kenny Brack, o vencedor da corrida. Perdão, ao lado dos integrantes da equipe da kart, o Kenny Brack vai ali para a entrevista coletiva desse Grande Prêmio da Alemanha. O helicóptero continua parado lá e ninguém pode chegar perto do helicóptero, a não ser o pessoal de resgate da kart. Emerson Fittipaldi, queria suas considerações finais aqui. Emerson, de novo o acidente para você. O Tagliani acertando o Alessandro Zanardi. A situação preocupa, né, Emerson? Olha, é uma situação muito preocupante porque o helicóptero ainda não decolou. Isso me deixa mais preocupado ainda. O helicóptero só pode decolar quando tiver um mínimo de estabilização física para poder fazer o voo. Então, realmente é uma situação crítica. Estamos torcendo para os dois Alex, para o Alex Tagliani e para o Alex Zanardi, que eles estão em ótimas mãos e que Deus abençoe eles. Está vendo ali uma enfermeira, uma médica, segurando um soro. Um tubo de soro que estava sendo colocado, evidentemente, no Zanardi ou no Tagliani. Eu não sei se os dois pilotos estão dentro desse helicóptero ou se só o Zanardi. O helicóptero continua parado ali na pista e daqui a pouco espera-se, conduzir o Zanardi até o hospital aí nas proximidades do autódromo. A cidade mais próxima é Dresden, que fica, cidade de porte, né? Que fica a 30, 40 quilômetros. Depois da corrida de hoje, a classificação do campeonato fica assim. O Kenny Brack é o novo líder, ele venceu a corrida, a quarta vitória dele no ano, 130 pontos. O Gil de Ferran continua ali. Segundo colocado, 120 pontos. O Maicon Andretti aparece bem. Terceiro colocado, 115 pontos. Hoje ele foi o quarto. Em quarto lugar agora fica Hélio Castro Neves, que ganhou um ponto apenas hoje. Na quinta posição, com 86 pontos, Scott Dixon. Estes os 5 primeiros colocados lutando por título na reta final do campeonato desse ano da Fórmula Mundial. André, vamos acompanhar atentamente. Daqui a pouco nós podemos voltar com mais informações depois desse acidente terrível do Zanardi com Alex Tagliani. Obrigado, André, pela sua presença aqui na Record. Obrigado, Oscar. Muito bem, Kenny Brack vence mais uma. Há um trabalho de resgate agora do Zanardi e do Alex Tagliani, que tiveram um acidente dramático na corrida de hoje. A Record continua acompanhando. A qualquer momento tem mais notícias. Nós saímos aqui. Esse é o acidente que impressionou, que assustou a todos. Olha só, passou lá o carro do Patrick Carpentier quando o Zanardi estava voltando para a pista. Ele voltou o carro desgovernado, rodando. E o Alex Tagliani acerta no meio do carro do Zanardi, quebra o carro no meio. Depois o Tagliani vai para o muro, o Zanardi também. E a partir daí, isso foi na volta 140, 142. Um trabalho de resgate da equipe da kart que continua até agora. Nós continuamos acompanhando essa história e voltaremos a qualquer momento com mais notícias. Vamos para Sauípe, Costa do Sauípe. A partir de agora, vem o tênis aqui na Record com a transmissão de Osmar de Oliveira. Fórmula Mundial. Oferecimento. Embratel, sua única empresa de telecomunicações. C10, o serviço de entregas que o brasileiro mais confia. Osmar de Oliveira, amigos da Record, depois deste acidente que você está vendo aí, que aconteceu hoje pela manhã no Grande Prêmio da Alemanha, o italiano Alessandro Zanardi foi transferido para um hospital em Berlim, Clínico Berlim-Marzum, e seu estado de saúde é grave. Ele perdeu muito sangue, sofreu traumas importantes, violentos